Alô, alô, muito boa noite. Sobe o hino. Aê! É o Corinthians, hein? É um fênix esse time. Salve o Corinthians. Que surge da cinza. Corta no Paulo Sérgio, corta no Paulo Sérgio. Olha lá, alegria da criança. Olha lá, olha. Só esqueceram da minha bandeira aqui. Olha só, Paulo Sérgio. Parabéns, Corinthians! Estamos chegando, mesa redonda, futebol debate, esse Corinthians, pode deixar o hino, este Corinthians abre a temporada, ainda devendo, é verdade, mas abre a temporada campeão, e em cima do poderoso Flamengo, foi um amasso, foi 2, não sei se poderia ter sido 3, hein? A gente vai discutir muito aqui, nós estamos com o José Paes ao vivo em Brasília, daqui a pouco o José Paes vem direto de Brasília, ele está lado a lado com o campeão, todos os detalhes do título da Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, o campeão brasileiro, o Flamengo contra o campeão da Copa do Brasil do ano passado e deu Corinthians, tem ainda São Paulo e Santos, o São Paulo respirando no Campeonato Paulista e colocando o Santos cada vez mais perto da zona de rebaixamento, tem o Palmeiras, a gente vai falar muito do Palmeiras, do Campeonato Paulista, tem as brabas do Timão, vice-campeãs mundial, e olha, e por muito pouco não engrossou com o Arsenal, aliás engrossou sim, a gente vai falar muito. Corinthians, as meninas ficaram em segundo lugar, perderam para o Arsenal está na temporada, já jogando há muito tempo, Corinthians na sua segunda partida na temporada, as meninas brigaram bravamente lá em Londres, e claro, convidados mais que especiais, e olha só quem tá aqui hoje, o pessoal tava pedindo a presença dela, não, parece que veio a calhar, né? Veio a calhar. No dia que o Corinthians é campeão, a nossa convidada, ela arrasa, na Revista Oeste, lá na Energia 97, a Letícia Bepler, a popular Lelê. Boa noite, Letícia, que prazer receber você aqui no nosso Mesa Redonda, você arrebentando lá na Energia, na Revista Oeste, com muito talento, muito identificada com a torcida corintiana e vem ao Mesa Redonda justamente no dia de título do Timão. Obrigado pela presença, Lelê. Não podia ser melhor, hein, gente? Boa noite, Garrafa, toda a galera aqui, toda a bancada do Mesa Redonda. Queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, porque é um programa que eu assisto desde pequenininha, ao lado do meu pai, lá em Santa Catarina, né, na época de Avalone, Chico Lang, e também pela Gazeta ser pioneira, né, com as mulheres no futebol, com a Regiane Ritter, que eu sou fã desde pequenininha também. Então, de verdade, um orgulho, uma honra estar aqui com vocês hoje. E lá na Energia 97, você fazer uma dupla com o De Paula, que está aqui nos nossos estúdios, o homem está feliz da vida com o Corinthians. Há quanto tempo você está lá na Energia já, comunicando com a galera do Timão e com todo o público da Energia 97? Na Energia, no Estádio 97, eu estou desde 2019, né? Eu fui participar como convidada lá, e eu não sabia, mas o Sombra estava procurando uma mulher para compor o elenco, né? Porque em 20 anos nunca tinha tido uma mulher fazendo parte ali do grupo. Eu acho que ele estava procurando uma doida, né? para conseguir dar conta daquela galera, daquele elenco, que é todo mundo ali, né? Descontraído, bem-humorado, acho que vocês conhecem o estádio. Então calhou, deu certo. E aí tô lá até hoje, graças a Deus. E hoje a nossa convidada está aqui com a gente para falar, claro, muito desse Corinthians, até pela identificação que ela tem com o Corinthians, mas de todos os outros assuntos. Por falar em Corinthians, já mostramos o Paulo Sérgio sorridente, e sorridente está você aí em casa. Sabe por quê? Porque o nosso convidado, esse convidado, como eu gosto desse convidado, jogou bola demais, gente. Jogou bola demais. Joga ainda até hoje. Né? Joga até hoje, nos Master e tal, batia na bola como poucos jogadores, talentoso demais, campeoníssimo, Corinthians, Guarani, Seleção Brasileira, hoje militando também na imprensa esportiva, lá na nossa TV Record em Campinas. Obrigado a ele, grande Zenon, meu Deus do céu. Eu fico assim, meu coração fica, porque o Zenon é um dos gigantes, é um daqueles que valorizaram a camisa 10 do futebol brasileiro, Zenon. Sempre uma alegria recebê-lo aqui, principalmente num dia de título do Corinthians, hein, Zenon? Muito boa noite, Garrafa, boa noite, craque Miller.
Esse era gênio. Esse gênio. Esse era gênio Essa é a jogando primeira bola. prateleira. Eu joguei, eu acho que uma vez contra ele só, 2 vezes. Ele ganhou uma, eu ganhei outra. A nossa corintiana caracterizada, preto e branco. Claro, É, propositalmente. Depois o Paulo vai falar aí de uma passagem. Aí. Ela é minha conterrânea. Sou de Santa Catarina. Catarina. Você é de Tubarão, né? O Tubarão. E eu de ela- Chapecó. Chapecó. A gente, quando jogava em Chapecó, Osmar, a gente saía na sexta para jogar no domingo, porque era tão longe Chapecó. É longe, Você tinha que você tinha que subir tanta serra, meu, para chegar até lá Chapecó. Grandes Alex, Paulo Sérgio, cracaço de bola também, enfim. Só fera aqui, cara. Eu falei na minha chamada que só tem fera aqui. E muita gente, né, chegando nesse Corinthians, e como foi um torneio de jogo único, muitos sendo campeões. O que é ser campeão pelo Corinthians? O Paulo sempre fala aqui pra gente, né? Aliás, o Paulo foi campeão da primeira Supercopa do Brasil em 91. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro com o Neto em 90. Teve a Supercopa justamente contra o Flamengo. O Paulo fazia parte daquela equipe. O Paulo sempre fala a importância, o que é ser campeão pelo Corinthians. E o que você tem a dizer para esses jogadores que hoje conquistam seu primeiro título com a camisa corintiana, Zenon? Osmar, a gente só tem que parabenizar esses atletas, porque houve uma entrega muito grande por parte deles, porque eles sabiam que iriam encarar um dos fortes aqui no Brasil, que é o Flamengo, e entraram determinados a isso. Eu vi muito mais vontade dos jogadores corintianos em buscar o resultado do que o Flamengo. É bem verdade que o jogo foi equilibradíssimo. Não se enganem, 2-0, mas o jogo foi equilibrado desde o início da partida. Então, é uma alegria imensa. Eu carrego comigo muitos títulos que eu tive dentro do Corinthians, torneios internacionais, e você com esse manto do Corinthians, cara, rapaz, é uma emoção inigualável. Aliás, isso. você tá feliz em dose dupla hoje, porque o Guarani ganhou da Ponte também, né? Sim. E aí, ó, e o Sim. Coringão vencendo. Jogo também idêntico a esse que nós assistimos do Corinthians e Flamengo. Jogo de igual para igual. Pegado. É sobre esse jogo que a gente vai falar daqui a pouco. Aliás, se você não viu o gol do Memphis, né? Na TV Globo, durante a partida, não reprisou o gol do Memphis que foi anulado. Você vai ver aqui no nosso Mesa Redonda, então segura aí, porque o Zé Paz está em Brasília, ele vem ao vivo daqui a pouquinho de Brasília, mas antes, hoje é festa do Corinthians, não é isso, Pascoal? Festa da Fiel Corintiana, e se a gente está falando em festa, onde tem que ter festa, é na quadra da Gaviões da Fiel, onde está o repórter Gazeta Marcelo Bacejo. É para lá que vamos ao vivo, a festa da Fiel Corintiana. Alô, Marcelo Bacejo, boa noite. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda. A gente tá aqui na quadra da Gaviões da Fiel, o bicho tá pegando, a festa é grande, quase 3 horas do final da partida, aliás, já passou 3 horas do final da partida, mas a festa não tem hora pra acabar. Me conta, a emoção desse título, o Yuri Alberto decidindo em mais um jogo grande. Bom demais, o Yuri é 80 gols e faz 8. É com a minha aposta nessa porra, foda-se tudo. Hoje é usar droga pra caralho aqui. Torcida boa é nossa, vai tomar no cu Flamengo, filha da puta! Calma, garoto. A enquete, Chile, a enquete. Tá certo, e temos também a enquete para você responder a enquete, a nossa enquete. O título de campeão da Supercopa pode mudar alguma coisa, influenciar positivamente na sequência do Corinthians na temporada 2026? Sim ou não? Então você vote aí na nossa enquete. Bom, vamos então com o José Paz, que esteve desde as primeiras horas da manhã, sentindo todo o clima lá em Brasília, no Mané Garrincha, lado a lado com o Corinthians. O Zé Paz vai nos mostrar como foi então a vitória do Corinthians, que já nos antecipou o Zenon. Não foi fácil não, foi complicado pela grandeza do Flamengo, pelo time que tem o Flamengo, estreando o Paquetá. O Zé Paz vai nos mostrar agora e daqui a pouco ele vem ao vivo de Brasília. Se liga na tela. Fora do estádio Mané Garrincha, a disputa entre Flamengo e Corinthians já era bem grande. Qual que é a maior torcida, a do Mengão ou a do Timão? Sem discussão, Mengão sempre maior. Maior torcida do mundo, a mais apaixonada. Vamos, Mengão, pô! A maioria do Mengão, inclusive essa galera aqui é toda de Tocantins, viu? Paraíso Tocantins. Vamos Flamengo! Vamos ser campeão, vamos Flamengo!
A nossa, né? Os caras são terceirizados. Corintiano só tem um time, meu. Flamengo torce pro Bahia, pro Corinthians, pro CSA, pro Flamengo. Tá de sacanagem, meu. Corinthians! É Corinthians, a maior é Corinthians, é do mundo. Não tem dúvida? Não precisa falar, cara. É aqui, olha aqui, ó. É nóis, Corinthians! E aqui, dentro do estádio, a Supercopa Rei também foi bastante disputada. 2024 foi o único ano em que o Flamengo não esteve envolvido na Supercopa desde que ela foi retomada em 2020. Mas essa experiência rubro-negra não adiantou de nada. Com o apoio gigante da Fiel, que não parou um minuto de incentivar o time, o Corinthians começou com tudo em Brasília. Até que o Gabriel Paulista, na onda desse incentivo, abriu o placar 1-0. No final da primeira etapa veio a polêmica do jogo. O árbitro Rafael Klein não viu uma cotovelada do Carrascal no Breno Bidon. O Klein então foi chamado no VAR antes do início do segundo tempo, analisou as imagens e expulsou o jogador do Flamengo. Mesmo com um a menos em campo, o time carioca carimbou o travessão do Hugo Souza. O Memphis até fez o segundo, só que o Yuri Alberto estava impedido na origem da jogada e o lance foi anulado. O próprio Yuri depois parou na trave. Mas na sequência conseguiu marcar um golaço com chapéu e tudo no Rossi para coroar o título do Corinthians na Supercopa Rei desse ano. Tá aí, portanto, o José Paes, que daqui a pouco vem ao vivo de Brasília, ele está lado a lado com o Corinthians. Quero saber a situação de momento, se o Corinthians está voltando para São Paulo, se dorme lá em Brasília. O José Paes já traz essas informações direto de Brasília. E claro, né, o nosso Alex Miller, que já foi citado. Boa noite, Alex Miller. Garrafa, parabéns ao Corinthians e aos corintianos, um título merecido do Corinthians. Miller, esse Corinthians não é surpresa para nós, mas ninguém acredita no Corinthians. Aliás, os 3 últimos títulos que o Corinthians conquistou, ele não foi favorito em nenhuma das 3 competições. No Paulista contra o Palmeiras, não é? Na Copa do Brasil, agora recentemente, e hoje também na Supercopa do Rei, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, né? Parabéns ao Corinthians pelo título. Mas tem uma diferença muito grande aí, né? O Corinthians tem treinador. Como é que é, Miller? O Corinthians, de um lado, pode falar? Claro. De um lado, você vê o seguinte, tem um super time, um timaço melhor da Sul-América e um treinador normal. Do outro lado tem um time normal com um treinador anormal, que é o Dorival. O Dorival nesses jogos assim já provou, desde Santos pra cá, Santos, São Paulo, Flamengo, que nesse tipo de jogo único, mata-mata, ele é especialista, ele é muito bom. Então ali não é questão de falta de experiência, é falta de competência mesmo, porque eu tenho um timaço desse e deixo 4 jogadores de velocidade no banco, aí é pedir para perder. Aliás, até para dar sequência ao debate, já que o Miller falou, enalteceu o trabalho do Dorival, a forma, a montagem do time do Dorival, o Dorival, em entrevista coletiva, falou daquilo que ele planejou para enfrentar esse Super Flamengo, que teve nada mais, nada menos. É bem verdade que ainda, sem o seu melhor condicionamento físico, Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e o Dorival, com seus meninos lá, acabou levando o Corinthians a mais um título, segundo dele, Dorival Júnior, à frente do Corinthians, e ele falou de que forma ele preparou este Corinthians. Se liga na tela, o José Paes acompanhou, vamos ouvir. O Flamengo encontrou muitas dificuldades no jogo de aproximação que eles têm, que impressiona muito. Fizemos uma jogada ensaiada exaustivamente, repetida exaustivamente, que deu resultados. Nós saímos daqui hoje com um resultado construído pela capacidade que nós tivemos. Paulo, vocês fiquem à vontade, a pergunta vale para todos vocês. Por que o Corinthians, né, com todos os problemas que tem extracampo, ele sai campeão em cima de um Flamengo organizado, no Flamengo que contrata jogadores de ligas importantes, e o Corinthians com todos os seus problemas, devendo mais de 30 milhões
a Memphis Depay, o Corinthians vai lá e é campeão novamente. Por que o Corinthians venceu o Flamengo? O Miller já deu a opinião dele, vocês fiquem à vontade para debater o jogo, o Zenon também já introduziu, falou que o jogo não foi tão tranquilo assim. Bom, boa noite, Garrafa, boa noite a todos da mesa, você de casa também. Primeiro eu gostaria, Garrafa, de agradecer o presidente Stabile, porque na sexta-feira ele me ligou perguntando se eu viajaria para Brasília para entrar com o troféu em campo. Eu não pude estar pelo nosso compromisso aqui na TV Gazeta, mas eu quero agradecer pela lembrança de vocês aí e fico muito feliz com isso. Mais feliz ainda pelo resultado. Nós vimos um jogo onde o Dorival ele sabe que o setor de meio campo é um dos setores mais importantes dessa equipe do Corinthians. Então ele joga com o Carrige, ele joga com o Ranielli, fazendo muitas vezes o terceiro zagueiro. Aí ele joga com o Bidon, com o André. Então ele povoa o setor de meio campo, traz a dificuldade para esses jogadores do Flamengo, até porque o próprio Flamengo tem muitos jogadores ali naquele setor também. Então o Corinthians de hoje é aquele Corinthians que nós gostaríamos de ver em todos os jogos. Um time marcando, um time atento. Nós pudemos ver o início do segundo tempo, onde a equipe começou a errar passes. Ainda é uma equipe que não entra concentrada no segundo tempo. Poderia ter tomado gol naqueles primeiros 10 minutos do segundo tempo. Mas quando se organiza é muito difícil você dar espaço para a equipe adversária. Então, quando essa equipe do Corinthians é organizada, entra com a cabeça boa, é uma equipe muito competitiva e nós temos visto nesse último ano que essa equipe cresce bastante. Agora, nós vemos um lance desse aí, né, o Memphis precisa fazer ali tinha que fazer 2-0. Ali liquidava a fatura, né, velho? Liquidava ali, aquela... Um tapa rasteiro. Ali no canto direito do goleiro. Aí... Não no canto esquerdo. Por que o direito e não o esquerdo, Zenon? Porque o goleiro ele já está preparado para pular para o lado esquerdo. Quando você pega uma bola de chapa, atacando pelo lado esquerdo. Entendeu? Então, se ele ameaça dar no lado esquerdo do goleiro e mete aqui no direito, ele teria feito gol. Agora, tinha espaço para isso, tinha tempo para isso, né? Tinha até tempo dele dominar isso. E é um gol que um cara como ele... É quase que proibido de perder numa final de campeonato, um gol que poderia determinar o título do Corinthians, cara a cara. Por mais que ele ainda esteja voltando da pré-temporada, porque ele foi um dos últimos jogadores a voltar, né, do Corinthians, é o segundo jogo apenas dele em 2026, mas eu acho que um atacante do cacife dele não podia perder, né? Não pode. Podia ter, inclusive, matado o jogo ali. Mas, só para complementar o que o Paulo Sérgio colocou muito bem aqui sobre o Corinthians de hoje, eu acho que o corintiano entende que em alguns jogos decisivos, principalmente de mata-mata, ou hoje que valia a taça, o Corinthians vira uma chavinha, né? Parece que a postura desse time é completamente diferente da postura que a gente viu o time terminar o Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Um time que muitas vezes não tinha essa pegada em campo, essa entrega. O último jogo contra o Bahia, né, Letícia? O último jogo contra o Bahia é incrível. O time começa bem, depois no finalzinho... É que o foco, me parece, na oportunidade, o Dorival trabalhava para a decisão na Copa. Por isso que chamam o Dorival de copeiro, né? Não dá para abraçar o mundo com o elenco que o Corinthians tem, né, Miller? E além desse aspecto técnico, eu queria se a gente conseguir resgatar de novo o gol que o Memphis perdeu, já ouviu os ex-jogadores, né? O Zenon e o Paulo falando, queria ouvir você também, Miller, porque uma jogada, um contra-ataque rápido do Corinthians, né? O Bidon, ele acha o Memphis em ótima condição e o Memphis poderia ter liquidado e não fez. Por quê, o Miller? Ali, Como disse o craque, ele não virou o pé, né? Se ele tivesse virado o pé, né, chutado na cara do goleiro, ele teria feito o gol, como disse o Zenon. Mas eu quero destacar uma outra situação, Garrafa, é o seguinte, os principais jogadores do Flamengo estão nitidamente fora de forma, assim como os principais jogadores do Corinthians. Então foi um jogo dos principais que não renderam muito. O Yuri Alberto não rendeu o que nós sabemos que ele pode render, assim como o Memphis Depay. Do outro lado, Arrascaeta, Pedro, quer dizer, mas o Dorival foi inteligente, como eu disse. O Dorival ele povoa o meio campo e ele coloca um garoto no meio campo. Que é o André. O André, não foi, Letícia? O André está merecendo essa titularidade. Exatamente. Por que ele coloca o André? Fisicamente está melhor, né?
Lógico, o time dele tá mal fisicamente. Ele deixa uma das estrelas no banco, no caso o Rodrigo Garro. Mas tem ficado no banco já. Mas por o que Bidon ele faz hoje é o isso? titular. Ele faz isso, Garrafa, por quê? Para aumentar a pegada e ter um desafogo do Roberto. O Felipe Luiz fez diferente. Ele tem um meio campo de muita qualidade, mas sem ritmo de jogo. E um Pedro tão pouco, também sem ritmo de jogo. Quer dizer, ele matou o time dele, por quê? O desafogo não tinha. O desafogo quem é? É um jogador de ataque, de velocidade, que alonga o time. Ele não tinha esse jogador, tinha no banco. Mas ele demorou, ele foi troca. Ele foi colocar o Cebolinha com 35 minutos de segundo. Quer dizer... E então, principalmente porque não é ele disso. entrou com o Jorginho e com a Arrascaeta, que foram os últimos a voltar também nesse elenco do Flamengo, né? Eles Fora fizeram o totalmente- primeiro jogo deles contra o São Paulo no totalmente segundo fora de tempo. forma, né, Letícia? Entraram, Não, e totalmente outra fora coisa, de o forma. Carrascal jogando pelo meio. Então você fica sem esses jogadores de beirada. Esses jogadores para também auxiliar o Pedro no ataque. Então você não vê nenhum cruzamento na área para o atacante. Então um jogador como o Pedro, só jogada pelo meio, faz 2 contra 1 ali e anula ele. Agora, ele me surpreendeu, eu ainda estava em férias, né? Acabaram as férias, viu, Paulo Sérgio? Obrigado. Acabaram viu? as férias. Obrigado. Normais, férias de 30 dias. Mas chega, né? Mas terminaram as férias. E aí aparece o Gabriel Paulista, né? Entre os titulares. Me surpreendeu. Também. Toda a imprensa, de um modo geral, os setoristas apostando na mesma zaga que iniciou contra o Vasco da Gama. E ele vai com o Gabriel Paulista. A gente vai, inclusive, falar sobre o Gabriel Paulista, ver o lance do gol, e eu quero saber de vocês se o Dorival também surpreendeu vocês com essa alteração. Mas antes, vamos direto a Brasília. É o Mesa Redonda lado a lado com o Corinthians. Aqui você não vai perder nada. Tá? O Zé Paz está aonde nesse momento aí em Brasília, no aeroporto, é o Corinthians voltando para a capital paulista, é o campeão retornando à base. Boa noite, Zé Paz. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Exatamente isso, o Corinthians retornando agora para São Paulo depois desse bicampeonato na Supercopa, título importante, um título que o Corinthians queria muito. O Corinthians retornando então em voo fretado aí para São Paulo depois de vencer o Flamengo por 2-0 aqui na capital federal. A gente vai poder conversar muito sobre esse jogo, tem muitos temas relevantes para a gente falar dessa partida. Foi um jogaço, a Fiel deu uma festa, fez uma festa hoje no Mané Garrincha. A Fiel veio de fato para torceu durante toda a partida e a torcida do Flamengo mais assistiu do que torceu durante o jogo que aconteceu aqui em Brasília. A gente vai poder falar muito sobre isso também aqui no Mesa Redonda, viu, Garrafa? Estou à sua disposição direto do Aeroporto Internacional aqui de Brasília. Devolvo para você aí. Tem a informação, Zé Paz, se o Corinthians já deixou a capital federal, se já está voando para São Paulo, ou até porque os jogadores, daqui a pouco a gente vai mostrar todo o trabalho do Zé Paz, os jogadores atenderam toda a imprensa ainda no gramado, teve depois a coletiva do Dorival, os jogadores do Corinthians fizeram um bom atendimento, eles ainda estão em Brasília, estão no aeroporto, estão voando com a situação de momento daquilo que você tem informação aí no aeroporto, e não estou vendo aí corintianos ainda retornando a São Paulo, de repente o pessoal fica para amanhã, Zé Paz. Alguns corintianos já retornando, flamenguistas também, passaram por aqui, trocaram uma ideia com a nossa equipe. Corinthians chegando daqui a pouquinho aqui no aeroporto, então, para voar de volta a São Paulo, um voo aí que dura 1h30, 1h45 minutos. Daqui a pouquinho o Corinthians por aqui, muitos torcedores já voltando, sim, alguns vão pernoitar, voltar amanhã, mas é uma movimentação muito bacana aqui na capital federal, todos envolvidos nessa Supercopa Rei que aconteceu hoje aqui em Brasília, viu, Garrafa? Fica atento lá em Brasília, o Corinthians embarca daqui a pouquinho, é voo fretado, se possível, Zé, traz pelo menos o registro, a gente sabe que às vezes pode ser por uma porta lateral, enfim, mas o Zé Paz continua por lá, e a pergunta que eu fiz à bancada, deixa eu começar por você, que você esclareça, a mim e a grande maioria causou surpresa a escalação do Gabriel Paulista, como é que foi a repercussão aí quando sai a escalação do Corinthians com o Ramalho no banco e o Gabriel Paulista entre os titulares? Não foi uma surpresa aqui pra gente da imprensa, viu, Garrafa? Porque o Gabriel Paulista já havia sido titular na partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, o último jogo do Corinthians antes dessa Supercopa Rei. E o Dorival escalou o time quase do mesmo jeitinho aqui hoje em Brasília em relação à equipe que enfrentou o Bahia. A única mudança foi a entrada do André no time. Jogou ali com Raniel, André, Carrijo e também Breno Bidon, sacou o Garro da equipe titular. Essa foi a única mudança. O Gabriel Paulista, na visão do Dorival, foi bem na partida contra o Bahia,
permanece e agora dá pinta de que é o novo titular da posição ao lado do capitão Gustavo Henrique. Garrafa. Então Zé Paz segura, daqui a pouco você volta, daqui a pouco vem todo o trabalho do Zé Paz no gramado, com as polêmicas, com os artilheiros, enfim, o Zé Paz vai voltar e também com a possibilidade de você ver o Corinthians embarcando para São Paulo. O Gabriel Paulista, para mim, foi surpresa, porque até como o jogo do Bahia era um jogo de preparação, início de temporada, eu falei, ele está segurando a zaga titular. Eu gostaria que vocês falassem desse jogador que chega com uma identidade muito grande, né, Lelê? Chega porque o irmão dele foi da Gaviões da Fiel, família de corintianos, o irmão dele que não está mais aqui. Fala um pouquinho pra gente, eu quero saber o que vocês acharam do Gabriel Paulista na zaga do Corinthians ao lado do Gustavo Henrique. Bom, eu tive a mesma percepção que a sua, porque a gente esperava que, como ele poupou, até o André Luiz mesmo, ele poupou diante do Bahia, pensando em jogar essa decisão contra o Flamengo. Então achei que ele também estava poupando o André Ramalho, até porque o André Ramalho vinha de um ritmo de desgaste maior, né? Porque o Corinthians jogou a Copa do Brasil até o dia 21, 22 de dezembro, então se desgastou um pouco mais que os outros times que iniciaram a temporada agora também. Então, eu esperava o André Ramalho, não que eu não estivesse esperando o Gabriel Paulista, tá? Porque eu tenho a certeza que o Gabriel Paulista veio para brigar pela titularidade. Essa é a verdade, porque no ano passado o Corinthians sofreu para achar um zagueiro que fosse unanimidade nessa zaga junto do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique era a única unanimidade, era o xerifão. Não, tinha outra unanimidade, me desculpe. O Félix Torres foi com o Internacional. A unanimidade que ninguém queria, né? A unanimidade contrária. Ele precisava logo sair do Corinthians. Já começou, justamente por isso. O Félix Torres falhava demais. O Tchoca foi instável, né? O Kaká, então, nem se fala. Então, faltava esse cara que fosse, assim, uma certeza, que passasse confiança para o torcedor. E o Gabriel Paulista veio para disputar essa posição, porque o André Ramalho começou muito mal o ano de 2025. Diferente de 2024, que ele chega, né, ainda com o Ramon Dias, e chega já jogando. Sim. Parece que saiu direto do aeroporto para a Neoquímica Arena, vestiu a camisa e foi. Né, e foi muito bem naquelas 9 vitórias consecutivas que livraram o Corinthians do rebaixamento. Mas, infelizmente, 2025 ele já começou totalmente oposto. Mas foi um ano difícil para ele, né? E depois ele fala sobre isso, o falecimento difícil do sogro dele, né? Aliás, vamos ver o gol. E olha, o Dorival, a sensibilidade, né, Zenon? Do treinador, né? Chega, coloca o cara aí entre os titulares. E mais do que ter feito, na minha opinião, uma boa partida no sistema defensivo, o menino apareceu lá na frente, menino entre aspas, e ainda fez o gol. Se a gente tiver o gol pra gente dar uma olhadinha, o gol do Gabriel, eu queria que o Zenon falasse aí essa bola aérea, né? A bola aérea, né, Zenon? Ficou claro, bola dentro da área, Gustavo Henrique cabeceou e na sobra o Gabriel Paulista fez 1-0 Corinthians. O Corinthians está vivendo desse tipo de jogada, né? Já faz um bom tempo. Jogada aérea, para o Gustavo ganhar, e aí a bola sobra para alguém, e aí o Corinthians consegue fazer o seu gol. O menino não, já tem 35 anos, né? O Gabriel Paulista. Contra o Bahia, ele não teve uma boa performance. Ele foi instável no jogo contra o Bahia, na Vila Belmiro. Só que hoje ele foi fundamental. Abriu o placar a favor do Corinthians e o Corinthians, dentro da partida, teve uma outra estratégia. Fez com que o Flamengo se modificasse para reverter a situação, só que o Corinthians estava muito bem, como já falou o Miller, no setor de meio campo, estava muito bem. E setor de meio campo é para um time do futebol, assim como o coração é para o ser humano. Se estiver batendo legal, você está bem de saúde. Mas não, você observa bem nesse jogo, o Ranieri é um cara que ele tem um papel muito importante na partida de hoje. Porque muitas vezes ele fazia o terceiro zagueiro. Sim. Então ele ficava na cobertura. Quando o jogador do Flamengo saía para o mano a mano, o Gabriel Paulista ele tem uma mania de recuar. Sim. E essa questão de recuar, quando você tem uma sobra, até você recua. Mas se você não tem uma sobra e vai no mano a mano, eu já vi que ele tem uma dificuldade para ter o mano a mano. Ele não tem velocidade. Ele não tem velocidade. Então tem que tomar muito cuidado. Então o Dorival viu no jogo contra o Bahia, essa dificuldade, põe o Ranieri lá, jogador. Põe o Ranieri lá para fazer a cobertura dos dois zagueiros. Então você vê uma defesa muito mais compacta. Até porque, jogador, até com o jogador a mais do Corinthians, o Ranieri
continuava de terceiro zagueiro, Sim, né, Letícia? sim. Então acho que, Rafa, se você olhar o pé da letra, o Corinthians jogou com um a mais o segundo tempo todo e não conseguiu tirar proveito desse jogador a mais. Sim. Eu acho que o Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. Verdade. No primeiro, o Corinthians jogou muito mais. Né? Agora, no segundo tempo, o Flamengo joga mais. Parecia que o Corinthians tinha um a menos, né? Em dados Exatamente, momentos da partida. porque o Ranieri continuou fazendo o terceiro zagueiro. Não precisava do jogador a mais. Avança, até porque tinha essa... talvez o numérica. respeito do Dorival, olhando para o banco do Flamengo, você ainda tinha Bruno Henrique do lado de lá, você tinha Cebolinha, né? O Paquetá. E é o que eu tô falando, se você deixa a cobertura, se você não faz a cobertura dos dois zagueiros, mano a mano ali é difícil. Letícia, o que tá acontecendo com o Garro? Que não entra em forma. Hein? Olha, não só o Garro, mas até nesse assunto que era a gente titular, né? Então, não, tecnicamente ele deveria ser titular, mas ele não tá aguentando jogar um jogo hoje, inteiro. Hoje, pra mim, o titular é o Bidon. Ele e o Carrilho. Inclusive, era do Carrilho que eu ia falar, porque quando a gente tá falando aqui, né, que o Flamengo teve essa superioridade, mesmo com um a menos no segundo tempo, os jogadores do Corinthians também foram cansando, e o Carrilho, ele já estava cansado desde a primeira etapa, né? Porque o Carrilho... Ele acordou cansado hoje. Ele demora a entrar em forma. Olha, o Carrilho, ele é muito bom tecnicamente, a gente não tem um A para falar dele com a bola no pé, ele faz assim, ele é diferenciado, a gente vê no toque de bola que ele é diferente, mas na parte física ele deixa a desejar. Tanto que eu achava que o Dorival fosse entrar com o Matheus Pereira hoje, e não com o Carrilho. O Carrilho, como titular, também me surpreendeu, por conta dos últimos jogos, né? Por mais que seja também um jogador veterano, cascudo, mais cascudo que o Matheus Pereira, que ainda é jovem, mas só nesse início de 2026, nos jogos pelo Paulista, a gente já vê que o Matheus Pereira também vai pedir passagem nesse time titular. Nenhum jogo esse ano o Garro entrou como titular? Nenhum? Como titular, entrou contra o Bahia. Entrou contra o Bahia, mas foi substituído. Foi substituído. Ele ainda tá aquém da sua condição física e clínica, mas é um jogador talentoso, isso não se discute. Tem qualidade, não vamos negar que o Garro não tem a qualidade, tem qualidade. Mas o menino Breno Bidon, rapaz, joga muita bola. Foi o melhor em campo, o Bidon? Ou foi um dos melhores. Se tivesse que escolher um, você escolheria? Foi um dos melhores. Eu escolheria o Bidon. Pelas jogadas que ele proporcionou para os seus atacantes, eu também posso ficar com a sua opinião. Em todos os cantos do campo. Para você, Lelê, quem foi o craque hoje? E foi o responsável também pela expulsão do jogador do Flamengo. Ele apanhou justamente porque ele que estava puxando ali as jogadas de mais perigo, né? Inclusive, eu ficaria entre Bidon e o Ranieri, porque o Ranieri também jogou pra caramba na parte defensiva. Ele faz o serviço sujo, né? Sim. Mas, olha, é difícil, na verdade, para escolher hoje um melhor. Acho que o time todo foi aguerrido. Mas hoje você tem um xerifão ali que toma conta Gustavo daquela Henrique, Gustavo né? Henrique. Gustavo Henrique também jogou muito. O Gustavo Henrique é um xerifão. Cara, ele já rodou por vários clubes importantes, mas eu acho que o Gustavo Henrique, neste momento, atingiu o seu ápice na carreira. Capitão do Corinthians, tá jogando demais, fisicamente muito bem, com uma tranquilidade, joga absoluto ali na defesa, parece Chama a responsabilidade. Se precisar dele no ataque, ele vai também, faz gol. Ele tava de atacante. Né? Gustavo Henrique hoje tá entre pra mim hoje, o Gustavo Henrique, se não for o melhor, tá entre os 3 melhores zagueiros do Brasil em atividade. E agora ele de companheiro novo, que é o Gabriel Paulista. Vamos ouvir só o Gabriel Paulista e aí a gente vem na sequência para falar do Bidon, que acabou originando a expulsão do Carrascal. Mas vamos ouvir o Gabriel Paulista, que foi para o seu segundo jogo, né? Foi para o seu segundo jogo e acabou já sendo campeão na zaga do Corinthians e fazendo, inclusive, um dos gols. O Zé Paz, que está lá em Brasília, está acompanhando o embarque do Corinthians, conversou com o Gabriel Paulista logo depois do término da partida. Se liga na tela. Autor do gol do título do Corinthians, Gabriel Paulista, fala agora no Mesa Redonda. Não acreditar, você está sendo a primeira pessoa que eu estou falando aqui. Eu passei a semana toda pensando nesse momento. De fazer um gol, levantar minhas mãos de frente aos Gaviões, porque meu irmão era um dos integrantes dos Gaviões. E eu queria que essa foto, se tem alguma foto, ficasse gravada para sempre. Com certeza vai ficar, e a gente já falou sobre o Gabriel Paulista, mas vocês falaram do Bidon e o lance que teve uma influência dentro da partida, como tudo aconteceu, a expulsão do Carrascal, especificamente no lance com o Bidon, né? Finalzinho de jogo, a gente tem o lance, o chileno, a expulsão. Ele tá aí, ó. O lance, tá?
É que não foi para machucar, né, Osmar? Não foi para machucar. Mas teve o gatilho da Mas foi, lógico. Até porque na regra não tá que para expulsar tem que machucar. Tem que fazer um movimento, característico de agressão. Que gere uma... Né? Exato. Ou seja, acho que não fica nenhuma dúvida. A dúvida, só para esclarecer, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Isso foi no finalzinho do primeiro tempo. Sim. Né? O VAR não tinha essa imagem ainda. Não tinha essa imagem. O árbitro, os jogadores do Corinthians reclamando demais, não vinha a imagem. A primeira imagem que mostrou pela detentora de direito, no caso a TV Globo, era uma imagem inconclusiva, era uma imagem muito borrada. Os jogadores foram para o vestiário, o Flamengo volta com a mesma formação, né? O Corinthians volta, e aí acontece isso. O árbitro chama os capitães e fala, vou no VAR olhar o lance do Carrascal em cima do Matheus, do Bidon. Né? E aí acabou dando o cartão vermelho. O cartão vermelho. E causou muita surpresa. Para quem acompanha futebol, não é algo que aconteça comum. A Ana Paula, né, que entende muito de arbitragem, ela mandou um recado pra gente, Ana Paula, que volta e meia tá conversando com a gente, participando aqui do nosso Mesa Redonda. Um beijão pra você, Ana Paula. Sempre muito bem-vinda aqui no Mesa Redonda. Ela, com toda a propriedade, a autoridade da arbitragem, ela nos explica o procedimento da arbitragem na expulsão do Carrascal. Ou seja, o Felipe Luiz vai pro vestiário, né, monta o time no segundo tempo, não faz alterações, imaginando que vai ter 11, e quando chega, vem o VAR e a expulsão. Né? O Felipe Luiz ficou irritado com isso, mas a Ana Paula nos fala se o árbitro agiu com correção, não agiu com correção. Vamos ver? Se liga na tela. Sobre o lance entre Carrascal e Bidon no duelo da Supercopa entre Flamengo e Corinthians. Decisão tardia, porém correta por parte da arbitragem. O Carrascal, de fato, golpeia o rosto do Bidon. A arbitragem no primeiro tempo até espera a revisão do VAR, mas naquele momento ele chama os capitães, o Rafael Klein, e decide ir para o vestiário. Quando retorna, ele novamente chama os capitães e informa que vai fazer a revisão. E ao fazer a revisão, ele volta com a decisão correta de expulsão. Esse procedimento está correto, Ana? Está correto. Não houve nenhuma infração e nenhum desrespeito com a regra do jogo. Ou seja, me parece que só não chamou o VAR antes porque o VAR não tinha a imagem e por isso desse procedimento que está correto. A explicação técnica da Ana Paula. A pergunta para vocês, o Alex já deu a opinião dele, o Zenon também acho que já opinou, né? Falou, não foi não, mas peraí. Você expulsaria, Zenon? Sobre a expulsão. Sobre a expulsão, sim. O cara não teve a intenção de machucar, mas teve. Mas pegou. Teve o gatilho que a gente fala. Teve o gatilho que a gente fala. Porque sem querer também engravida, Zenon. Tem que tomar cuidado. Eu tô fora disso. Então é o seguinte. O pessoal acha que o árbitro, ele errou, porque se ele expulsa naquele momento, o Felipe Luiz, no intervalo, lógico, isso é óbvio, ele poderia mudar a sua estratégia de jogo. Claro. Você entendeu? Então ele foi pego de surpresa na hora que o árbitro expulsou. Sabe por quê, Garrafa? O Zenon está correto. O Zenon está corretíssimo. A Ana Paula explicou que, tecnicamente, pelo rigor da lei, o procedimento foi correto. O árbitro não poderia expulsar depois que a bola voltasse a rolar no segundo tempo. Então, até a bola voltar a rolar, tecnicamente ele tem essa condição como ele fez. O problema foi esse. Eu duvido que eles só acharam a imagem depois de 15 minutos. Se mesmo durante o intervalo, depois de 2, 3, 4 minutos, eles acharam a imagem, o árbitro já deveria voltar para olhar a imagem e comunicar o Felipe Luiz no vestiário e o Dorival Júnior no vestiário que o jogador do Flamengo, Carrascal, seria expulso de campo. E não esperar o time voltar. Não esperar. É uma sacanagem, porque os técnicos estão armando o esquema para o segundo tempo, tanto um como o outro. Sim. Porque o Dorival teria também a possibilidade de armar o Corinthians sabendo que o Flamengo teria um a menos. E o Felipe Luiz poderia se defender de uma outra forma. Quer dizer, tudo que os técnicos falaram no intervalo foi pro lixo. Não, mas é que digamos assim, digamos que o Felipe Luiz fosse gaiato da bola, como a gente diz, e substituísse o Carrascal. Não, mas aí o jogador que entraria no lugar dele sairia, não teria problema. Esse não é o caso. Esse não é o problema. Mas aí ele só poderia, ele poderia também ter se beneficiado disso, sabendo da informação. Mas o jogador não porque o Corinthians ia ser prejudicado. O jogador não entraria no lugar, ele seria retirado do campo. Se fosse o caso,
sinceramente, eu desconheço. Eu não sei se ele poderia informar, mas ele informaria também o Corinthians. Ó, o Carrascal Claro que está sim. expulso, Claro que sim. informaria Mas as eu duas acho que equipes. tem que ser feito no campo. Mas ele volta pro Mas campo assim, e vê. me parece... E aí ele manda avisar. Me parece que essa imagem só chegou depois. E Mas aí... foi em 15 minutos. Bem na hora que ia começar o segundo Olha, tempo. até Não, agora a gente duvido. não viu e a gente vai ver na sequência Duvido. o gol do Memphis Depay, que eu tô louco pra ver, eu não vi ainda. Ô, Garrafa, infelizmente, o VAR hoje, ele escolhe o jogo pra ele encher a paciência do jogo. Ele escolhe, ele fala assim, olha, hoje 70 mil Jogador tá fiado Não, é hoje. verdade, pelo amor de Deus. Digamos que é o meu primeiro programa do ano depois das férias. Jogador tá fiado, o ano promete. Vocês não brinquem com o jogador, né, Paulo? Garrafa, mas é não verdade. brinquem. Não tô falando que é um privilégio só do Flamengo, não. Isso é de qualquer time, qualquer rodada, e a gente vai ter isso o ano todo. O VAR escolhe jogo pra aparecer. Olha, hoje, final do campeonato, de decisão do campeonato, de Supercopa, 70 mil pessoas, passa no mundo inteiro o jogo. Vamos intervir até na grama. Vamos entrar, É assim, e continuará sendo assim. Infelizmente, o VAR no Brasil é isso aí. Essa expulsão, eu discordo. Eu pode ouvir todas as opiniões. Você acha que o lance não era para expulsão? Não, pelo amor de Deus, esperar, tá. Mas é sobre. Não. Uma coisa é o lance. O lance era para expulsão? Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Pro Miller, não. Aí o Bom, procedimento... é expulsão de VAR brasileiro. De VAR brasileiro. O Paulo, o lance era para expulsão e o procedimento da arbitragem que a gente tá vendo aí, ó. Isso acontece, ó, conversa com os capitães na volta das equipes, Paulo. Aí ele vai ao VAR, como bem lembra o Alex, isso poderia ter sido feito... Jogador, na Europa o VAR expulsaria um jogador assim? Claro que não, pô. Para com isso, pô. É aquilo que o jogador mencionou, é VAR de Brasil, né? Brasil, pô, aqui, infelizmente. Apesar do Brasil dos tempos de hoje, porque na nossa época eu até postei aí uns jogos Palmeiras e Corinthians. Mas não tinha VAR também. Aí não tinha, mas Zenon, porra, aquela carrinho daqui, carrinho de lá, não tinha nada. Na sua época, aquela entrada do Edmundo, se tem o VAR? Se tem o VAR, expulso. Não encostou? Expulso. Chorão. Na hora. Expulso na hora. Agora, o Zenon tocou num assunto importante, que é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, em entrevista coletiva, fala a respeito dessa decisão da arbitragem informar só depois, quando as equipes voltam para o segundo tempo. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Lá não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Bom, tá aí. Ele nunca tinha visto porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Que não significa que não pode acontecer, porque está na regra. Ano passado, com o Samuel Xavier, parece que aconteceu um lance semelhante a isso aí, com o Samuel Xavier. Sim, mas não demoraram o intervalo inteiro para expulsar depois. Mas aliás, a transmissão ela foi muito estranha, essa é a verdade. Eu ainda não vi. Tava 1-0 Corinthians, né? 1-0 Corinthians, aí tem o segundo gol do Corinthians, gol do Memphis Depay. E aí dá um impedimento. E depois não mostrou-se mais. Não mostrou mais, foi impedido, porque às vezes quando o pênalti do Arrascaeta contra o São Paulo, ficaram mostrando 3 dias. Não, isso aí foi... Falaram que aquele lance lá, o VAR tava com problemas técnicos. Isso aí foi uma tragédia. E aí, a última palavra foi do árbitro. Falaram que acabou a energia do VAR. Falou que acabou a energia mesmo. Já vinha do primeiro tempo. Que é um absurdo. Vamos tentar frisar na hora do toque, porque essas imagens chegaram da TV Globo, né? Essa não é a mais conclusiva, é da anterior. Quando o Yuri recebe, né? Vamos ver se a gente consegue identificar. Quero saber a opinião de cada um aí, se a posição do Yuri era legal. Parou. Pra mim, legal, hein? Tem que congelar. Congela lá, não dá pra congelar? Dá pra deixar ela congelada, sem o GC, por favor? Vamos ver aqui, ó. Na hora do... Não, mas lá na outra, tá? Imagem anterior. anterior. Voltar lá naquela outra, na hora do cruzamento. Entendeu? Vamos chegar na hora do cruzamento, porque assim, a impressão que eu tenho, já que o VAR não se manifestou, a gente pode fazer o viu, Zenon? Fica à vontade. A moça lá atrás, ela postou a mão assim no segura, pause! Gente, isso não é impedimento. Impedimento aonde? Calma. E olha a linha ali, ó. É ajustado.
Não, pra mim não tá. Pra mim ajustado. tava Pode ser um que pouquinho o ombro, atrás até, nem na mesma linha. Assim, pode ser Deixa que eu no ver. mundo do semiautomático, o ombro do Yuri Alberto possa estar um pouquinho... Não, sabe o que A pode clavícula acontecer? estava um pouco à frente. Pode ser. A clavícula. Talvez um pezinho. Estava um pouco... Não, foi a clavícula. Estava um pouco O à frente. auxiliar do outro lado não estava nem vendo o jogador Eu do fico Flamengo desse lado imaginando aqui. se o Flamengo faz um gol, a confusão que ia dar esse gol aí que não foi mostrado, que a gente está mostrando aqui, ó. Só agora os detentores liberaram a imagem. E o Memphis erra a chapada ali na primeira. De novo. Ele pega na de sobra, novo, né? ele erra a chapada. Olha, não pode errar esse gol. não Ele pode. perdeu 2 gols Vamos no frisar, vamos frisar de novo na hora do cruzamento. Eu quero a opinião de cada um. Certo. Aí, Fosse o Paulo Sérgio... Parou. Paulo Sérgio, você está de... Deixa paradinho, pause. gente. Vamos deixar paradinho lá pra gente tirar dúvida. Eu quero passar no voto de cada um. Paulo Sérgio, fosse você, né? Isento, claro, completamente profissional da área de arbitragem. Ali como assistente número 2, você viu que eu tratei você como profissional. Não te chamei de bandeirinha. Bandeirinha não é assistente. Aí, Olha lá, ó. Nessa posição, você... E aí, Paulo? Impedido ou não impedido? Não, impedido. Não impedido. O máximo ali poderia dar a mesma linha. linha. O máximo. Agora vem falar que a mãozinha tá na frente. Não, mão não dá. conta no impedimento. Não No dá. impedimento, mão não conta. Ah, mas Alex, pra você. Garrafa, qualquer opinião aqui não é 100% conclusiva, porque é uma imagem minuciosa, são detalhes que no mundo de hoje... Mas eu, assim, pelo olho nu, acho que a meia, a perna do Yuri Alberto, ali, o pé do Yuri Alberto, pode estar um pouquinho à frente. Então, se tivesse que dar uma opinião por essa imagem congelada, que não tem a precisão necessária para a gente afirmar com 100% de certeza, eu acho que o pé... A meia. É a meia que identifica ali... É coisa de palmeirense. É coisa de palmeirense. Com essa imagem, Zenon, Não é. dá pra cravar um impedimento ou não? Com essa imagem. Osmar, eu vejo assim a articulação escápulo-humeral uns 2 centímetros à frente. A articulação do ombro. Entendo. Uns 2 centímetros à frente. Então, é impedimento. Pela diferença do gramado, a gente vai ver pela diferença do gramado, a diferença de cor. Mas pode o problema é o ajudar vocês. corpo dele. Então, mas ter como referência a diferença do gramado. O Zenon está dizendo que ali a parte do ombro pode... Sim. Olha lá, ó, quer ver? Não foi embaixo o negócio. O negócio foi em cima. Pra você, Lelê. Ó, assim, a olho nu, eu achei que ele tava um pouquinho atrás, tá? Só que a imagem como... Na transmissão isso, né? Porque eu comentei o jogo pela Energia 97, já achei que tava um pouquinho atrás. A gente ficou esperando o replay. Então, passou essa imagem uma vez só. Não traçaram linhas, que sempre traçam nas transmissões, foi o que eu achei mais estranho, porque não traçaram as linhas ali. E não reprisaram. Foi só essa imagem e depois veio a informação de que o VAR estava fora, que caiu a energia e que o VAR não estava funcionando, o que é um absurdo para um jogo desse tamanho também, né? Que a gente tem que deixar bem claro. Para mim, o absurdo não é nem a gente saber se estava ou se não estava à frente, é não ter o VAR para tirar, né? Para fazer esse tira-teima. Mas para mim, olhando assim, eu acho que não estava. Você devia ter uma ali, com toda a tecnologia. Olha a moça ali essa atrás. imagem do Bandeira. A moça lá atrás, ela põe até a mão na cabeça. Essa imagem na do boca. Bandeira, ela é importante. Do assistente, ela é importante. Sim. Porque é um lance muito difícil. O assistente levanta com má vontade, que ele parece que tem absoluta certeza. Não dá para ter certeza de impedimento nesse lance. Para mim, não dá. Né? Eu acho Eu falei aqui, Também certeza acho. não dá pra ter. Então, mas ó o Bandeira, quer ver o assistente lá? Ó, o Tem uma assistente, ó. impressão. Quer ver o assistente? A hora que a bola entra, ele já, opa! Mas Ele é bom, hein? Mas O ele foi, assistente é bom. ele foi convicto. Mas ele tem que fazer isso. Ele foi convicto em anular o lance. Mas você observa que na linha do gramado, o jogador do Flamengo está com os 2 pés na linha clara. O do Corinthians tem um pé na linha clara e um pé na linha escura. Mas o que vale é o pé que tá na frente. Olha ali, Isso ó. aí depende. Olha ali. Não tem nada a Você ver não isso pode aí. falar a meia do cara Tem tá nada a na ver isso frente. aí. Tem nada a ver, é o que você falou. Você que tá falando errado. Você falou que não tem nada a ver. não pode desinformar o público. Ah, você que tá Você tá desinformando. brigando com a a meia imagem. do cara, como É a lógico, meia é do a meia cara. que conta hoje pra dar meia que impedimento. conta, pô. É a chuteira, inclusive. A não é a impressão, meia. não É sei, chuteira. eu acho que eu vou ter que ir com o Alex ali. Aquele pezinho Ué. ali, me parece que... E ainda tem o ombro que o Zenon Mas falou. tem o corpo do jogador do Flamengo inteiro. Mas é o pé Ele pela está frente. Calado. Atenção que ele está calado. Ele está analisando. Ele está calado. Eu estou falando que ele está em outra fase. nós, Outro momento. Eu sinto, foi aniversário, né? Mudança de ciclo. Ele está em outra fase. O debate esquenta sobre o lance do... E ele está calado. Ele está parado. Quero ouvi-lo, Miller. Acho que o pé do Yuri Alberto tá na frente.
jogador. O pé. A voz da Não a meia, né? Tudo antes. É o pé pior ainda. A meia. Mas como meia? O cara falou a O cara meia. tava sem chuteira? Pô, o cara falou a meia. Ô, Garrafa, esse lance, eu acho que o Roberto o pé dele tá à frente. Mas no outro lance que ele faz o gol, pra mim ele não tá impedido. O outro lance ele tá em posição normal. Que a gente vai ver, inclusive. Só que antes, daqui a pouco a gente vai ouvir, atenção, hein, o Zé Paz ouviu o Memphis Depay sobre o futuro dele no Corinthians. O Corinthians deve 30 milhões pro Memphis Depay, agora deve mais ainda com o título. Não, hoje ele ganhou 4. De 4 a 5. O Hoje Zé Paz vai falar 4 a sobre 5 isso. milhões pelo Mas título. vamos continuar no jogo. 1-0, vocês já falaram, o Corinthians com um homem a mais, tal, o Flamengo metendo pressão. O Paquetá, maior contratação da história do futebol brasileiro. Olha o gol. Gente, olha o gol. O Pascoal até faz assim, nosso cinegrafista aqui, quase igual. Gente, ele falou que não quer nem ver. Finalzinho de jogo, Paquetá, na cara do Hugo, veja o que aconteceu. Vamos lá. Zenon, primeiro analisa o lance tecnicamente aí. O que acontece nessa hora? Pegou muito embaixo? Pegou errado na bola, né, Osmar? Nada mais que isso. Pegou errado na bola. Entendeu? Pegou de peito de pé, mas com o pé mais para a parte externa do que para a parte interna do pé. Foi isso que aconteceu. Pegou muito embaixo também da bola. Esse lance aí? Aquele que eu sempre falo, ele não corta a bola. Você pode ver que ele vem com o pé de baixo para cima. Por isso que a bola sobe. Você pode ver. Se ele tivesse cortado a bola, como é que se corta a bola? É o pé. O pé vinha de cima para baixo. Aí sim a bola entraria. Olha só. Paulinho. Foi grosso, né? Nessa jogada ele foi um grosso, pô. Um jogador que custa tudo isso? Não, nessa semana aqui até me criticaram quando eu falei de Paquetá. É um jogador normal pra mim, viu, gente? É um jogador normal. É muito dinheiro pra um jogador que estão achando que... Outro dia compararam ele com o Romário. Pode parar, né? Não dá, né, cara? Não dá. É um jogador normal. Acontece. Agora, ele bateu mal na bola. O corpo não estava bem colocado também, ele estava desequilibrado. Também tinha gente chegando, né? Tudo tinha bem, gente mas chegando. ali você pode até chegar, no joelho, ali ele não tá dominando na desequilibrado, não. coxa, você dá a chapada ali, Sim. vai cheio na bola. Sim, né? sim, Então, são jogadores. O Pedro já não perderia um gol Bate desse. assim, meio de rápido. O Pedro já não perderia um gol desse. De jeito nenhum. Né? Então, são jogadores e jogadores. O Flamengo... Cada um gasta o dinheiro naquilo que acha que vale e que gasta. Vocês acham que o Flamengo deu uma exagerada na dose do xarope? Trazer o jogador que ele revelou pelo um valor mais alto do que ele vendeu? Vocês acham que essa foi uma belíssima contratação, até pensando em investimento, gente? Não, investimento não. Eu acho que o Flamengo se preocupou muito mais com o retorno técnico do que financeiro. Corretíssimo. Ele está pensando no incremento de qualidade do elenco, que já é o melhor de todos, ficou ainda melhor. Assim, fica muito melhor? Fica melhor. No nível do futebol brasileiro fica melhor. Fica, né, gente? Forte no papel. Eu concordo com o Paulo. Forte no papel. Eu concordo com o Paulo em relação ao tamanho que dizem que o Paquetá tem. Agora, a gente não pode falar também que é um cabeça de bagre. É um jogador, é um jogador acima da média do nosso futebol. Então, se o jogador acima da nossa média volta para cá e compõe um elenco que já é acima da média, obviamente e matematicamente até, o Flamengo fica melhor. Mais opções para o treinador. Sim. Outra coisa, cabeça de bagre não tem. Porque se você tá no Flamengo, não é um cabeça de bagre. Mas o Flamengo de hoje. É um jogador importante, é importante. Agora, não é isso tudo que estão falando. Então, tem que ter o pé no chão. Eu sei que o Brasil hoje está carente de grandes craques. Está carente. Sim. Infelizmente. Aí querem fazer craque. Não dá. Principalmente na seleção brasileira, né? Até por isso que ele também recebe críticas. Então nós temos jogadores que trabalham para o time. Paquetá é um jogador desse. Ele trabalha, trabalhador. Não é um jogador que vai definir partida, não é. É aquele negócio, né? Você pode ver, hoje o Felipe Luiz coloca o Paquetá numa posição errada. Ele não é um meia, ele é um segundo volante. Agora, é claro que ele em plena forma, o Flamengo em plena forma, vai sobrar. Pelo nível do futebol brasileiro. Vai sobrar. É isso aí. Eu quero, na sequência, mostrar o gol do Yuri Alberto, né? Que surgiu dúvida de impedimento e tal. Mas a gente vai ver o Yuri Alberto, que é muito criticado. Um pouco criticado. Eu não faço nenhuma crítica ao Yuri Alberto. Acho que ele tem as deficiências dele, mas é um jogador extrema. Eu sempre defendi o Yuri Alberto. Ele foi um cara que apanhou demais lá atrás, lá quando o Corinthians estava
no ano retrasado, perto do rebaixamento. Mas ele apanhou quando estava mal demais também. Depois que ele ficou bem, ele foi elogiado. E ficou até agora. Mas ele ficou, ele apanhou. Sim, o William, por exemplo, o William que nasceu no terrão não suportou. Exato. Foi embora. Exato. Foi embora. O Yuri segurou. A gente vai falar sobre o gol do Yuri, mas deixa eu voltar a Brasília para saber a situação de momento lá no aeroporto, se o Corinthians já chegou no aeroporto, embarcou, está voando ou não, e a repercussão aí entre os colegas de imprensa, a torcida do Flamengo com quem você conversou, sobre esse lance do Paquetá, a estreia do Paquetá, passou longe, mesmo não começando entre os titulares, passou longe de ser a ideal. E depois, se possível, mais uma passada com o Bacégio na torcida corintiana. E na sequência tem o gol do Yuri Alberto. Tem muito da decisão aqui no Mesa Redonda. Alô, Zé Pai, situação de momento. O Corinthians já está o campeão já está voando de volta a São Paulo. Você já tem essa informação? Ainda não? E qual foi a repercussão desse gol que o Paquetá perdeu, que podia mudar a história do jogo, Zé? Olha, em relação ao Paquetá, todos incrédulos ali na tribuna de imprensa, porque realmente foi um lance que poderia ter colocado de volta o Flamengo na partida, recolocado o Flamengo nesse jogo, nessa super decisão que a gente teve aqui em Brasília, e o pessoal sem acreditar, também ali a mídia ligada ao Flamengo, né, especialista no Flamengo, também todos ali incrédulos no momento que o Paquetá perdeu aquela chance, e quando ele entra no jogo, um frisson muito grande dentro do estádio do Mané Garrincha, todo mundo esperando por essa reestreia do Paquetá com a camisa do Flamengo, e ela acontece justamente nesse jogaço com o Corinthians aqui em Brasília. O Corinthians chegou ainda há pouco aqui no aeroporto, chegou por um outro portão, claro, voo fretado, o Corinthians chegando por aqui com um forte esquema de segurança, já está aqui no aeroporto, o pessoal já se acomodando, daqui a pouco está indo embora para São Paulo, depois de conquistar esse título importante. O Corinthians, bicampeão da Supercopa, já havia vencido lá atrás contra o próprio Flamengo, gol do Neto, e agora volta a vencer o Flamengo, agora jogando aqui no estádio Mané Garrincha em Brasília, viu, Garrafa? Devolvo para você, conversei com o Yuri Alberto aí, depois vocês vão acompanhar, né? Bem bacana o papo com ele, o artilheiro do Corinthians aqui diretamente da capital federal, Garrafa. Conversou com todo mundo do Corinthians. O Zé Pais fez um trabalho maravilhoso, espetacular. Estamos lado a lado com o Corinthians. Tem muita coisa para você ainda, né? Eu quero o gol do Yuri, mas quero, e eu volto com o Zé daqui a pouquinho. Se tivermos a festa da Gaviões, o Corinthians em festa, atenção. O Corinthians já está no aeroporto, informação importante. A gente tá lado a lado. Quando a gente vai para um jogo desse, a gente vai no pé do time, filho, né? Campeão é campeão. Aí o Corinthians a Gazeta está ao lado do Corinthians, a informação é, o Corinthians já está no aeroporto internacional de Brasília, na sala de embarque, daqui a pouco vem, 1h30, mais ou menos, aproximadamente, o Corinthians, assim que o avião decolar, estará aqui na cidade de São Paulo. Antes do gol do Yuri Alberto e do Zé Pais com o Yuri Alberto, vamos ouvir a torcida corintiana em festa na quadra da Gaviões. Eu quero a Fiel, com o repórter Marcelo Bacégio. Diz aí, Bacégio. É isso, Garrafa, a festa não acaba aqui na quadra da Gaviões, Corinthians campeão da Supercopa Rei vencendo o Flamengo, e o pessoal não quer saber de dar entrevista, o pessoal só quer saber de cantar, pular. Como é que trabalha amanhã? Não trabalha, amanhã folga! O Bacégio acaba... O Bacégio, ele foi abduzido pela Fiel corintiana, né? Ele foi abduzido, está lá, né? Abduzido pela torcida corintiana. E faltou aquela frase, a que horas termina a festa? Ou a festa não tem hora para acabar, Marcelo Bacégio? O Garrafa tá perguntando no estúdio, que horas que acaba a festa hoje? Só amanhã de manhã, só amanhã. O Yuri Alberto tá perdoado? Eu te amo, Yuri Alberto! Eu te amo! Tá aí, hoje a torcida tá em lua de mel com o time, Garrafa. Tá certo, então vamos colocar as coisas no lugar, né? O cidadão ali já tomou uns querosene, tá feliz da vida e tal. E atenção, quem tá escalado amanhã para trabalhar no Gazeta Esportiva, então não vale o que disse o torcedor, que amanhã ninguém trabalha. O senhor, amanhã aqui no Gazeta Esportiva, amanhã nós todos aqui na reunião também. Paulo Sérgio, o que você quer, Paulo Sérgio? Diga. As duas torcidas. Sim, legal. Porque nós estamos vendo aí um estádio com
com metade uma torcida, metade outra, e uma festa. É só em São Paulo que não uma pode. Festa. Aqui em São Paulo, as sabe, autoridades então- têm preguiça de trabalhar, de organizar, de planejar. Então nós temos que parabenizar esses aqui em momentos, São Paulo porque não isso é pode. bom pro futebol. É só aqui que não pode. Isso é muito bom pro futebol, as duas torcidas, as maiores torcidas do Brasil se respeitando. E nostálgico, ver Olha um o Zé. estádio Olha o dividido. Zé, olha o Marcelo, as imagens continuam O lá. tá dançando lá também? Isso aí Isso aí é novidade, hein? Em época de título, não importa se é Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos, na Gazeta é assim, a gente Vai fica pro pó, lado a lado. pó. É o presente pro torcedor. O presente é o gol do Yuri Alberto. Pera aí, quer ver? Paulo Sérgio já tava feliz, não tava? Porra. Aí, fecha no Paulo Sérgio, quer ver? Aí sai o gol do Yuri Alberto. Como é que fica o Paulo Sérgio? Põe na tela o gol do Yuri Alberto, o segundo gol do Corinthians, que também falaram que foi impedimento. Na tela, vamos ver. Olha lá, vamos ver. Que é isso, Olha só. Brasil? Paulo, começa com você Olha o analisando. chapeuzinho que ele dá no goleiro. Aí o Pulgar vai dar pra querer dar uma... Ele quase deu, hein? Quase Ele queria deu uma acertar. sapatada nele. Ele queria Aí- acertar. Aí ele abraça o Alex Escobar lá da Globo, né? Quase derruba o Alex Escobar. Aí tentaram esfriar a comemoração do Yuri Alberto. Gente, tava tão claro, o lance era tão fácil de ver. Cara, esse aí... Na hora deu pra ver realmente que tava atrás, né? O lance pra você, Zenon, porque o Yuri, como a gente disse, ele é muito às vezes cobrado. Aí tem técnica, não tem? Ele vê o goleiro saindo, dá o toque por isso. Fala pra gente. Tecnicamente Beleza, do lance. né, Osmar? Isso aí Golaço. lembrou o gol de Jairzinho na Copa de 70. Olha só. Que ele dá um chapéu no goleiro. Eu não sei qual foi a seleção. Que foi o gol de Jairzinho, que o Gerson mete uma bola pra ele. Ele dá um chapéu no goleiro e entra com bola e tudo. Foi igual esse do Yuri Alberto, que sem dúvida nenhuma é um jogador indispensável nesse ataque do Corinthians. Não, e quando o jogador mencionou que o Yuri Alberto não estava bem, 10 jogadores do Corinthians passaram mal nessa semana aí. Tem uma virose, né? Pegaram uma virose aí, teve isso o aí. Yuri Alberto foi um deles, né? O Yuri Alberto foi um deles, né? Passou muito mal, vomitou antes do jogo aí e se dedicou bastante na partida. Miller, o lance pra você tecnicamente, e depois eu quero ouvir da Lelê, né? Porque o Yuri Alberto fez um desabafo, conversou com o Zé Paes também, mas ainda, ao término da partida, ele falou muito de recebo críticas, mas eu trabalho e transpiro demais com essa camisa. Não estava impedido, jamais. Estava em posição normal. E aí ele foi feliz, competente, deu um chapéu no Rossi e fez o gol. Quer dizer, o Yuri, ele sabe se posicionar para receber a bola já pronto para poder finalizar. Então ele tem essa de ficar invisível aos zagueiros, né? Pode ver. Ele está bem colocado, vira, já parte, ele é rápido. Então acho que é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro hoje, o Yuri Alberto. Hoje não, já tem um tempo já. Então acho que o VAR aí, flamenguista. Ô Lelê, diz pra mim uma coisa, qual é a relação da torcida corintiana com o Yuri Alberto? Você conhece muito bem o torcedor corintiano. É uma relação de amor, entre aspas, e ódio ou não? Você tirou as palavras da minha boca, porque antes de você fazer a pergunta eu já estava pronta para falar. A relação do corintiano com o Yuri Alberto é uma relação de ódio e amor, né? Porque a gente até brinca que o Yuri é o cara que faz os gols difíceis e perde os gols fáceis, né? Tem uns gols ali cara a cara também com o goleiro, o negócio que é só empurrar para dentro, ele perde. Mas quando é uma jogada mais elaborada, aquela jogada com mais dificuldade, ele vai lá e faz tudo certinho e faz golaços, assim. Mas ele é um monstro, né? Esse garoto... Tudo que ele já passou com a camisa do Corinthians, até por estar, né, num time de massa, um time de muita pressão, que acho que o Zenon e o Paulo Sérgio conhecem bem. Realmente ele teve uma fase, há 2 anos, que foi uma fase complicada. A fase que começaram a apelidar de Finazzi bonito e tudo lacraram mais. ele nas né? redes sociais e tal. E ele conseguiu dar a volta por cima de uma forma que poucos atletas psicologicamente conseguiriam. E ele é novo, tem 24 E ele é anos, novo, né? É novo, mas é cascudo. Então Cascudo, você vê que ele está essa é a sempre dando a palavra. volta por cima. E poucos não sabem, Osmar, que recentemente ele fez uma cirurgia de hérnia inguinal. Pô, ele voltou em 10 dias. E voltou em 25 dias. Ele voltou menos que a repreensão. Eu fiz agora recentemente essa cirurgia. Já voltou a jogar? Já voltei. Já voltei a dar show. Mas eu fiquei Voltou a dar show e dá mesmo. Eu fiquei 50 dias. 50 dias. Não é fácil. Sem prática esportiva.
Ele Entendeu? sempre volta antes do prazo. E ele voltou em 25 dias. Isso é dedicação. Quando ele quebrou a costela, ele voltou antes também. A mesma coisa. O Zé Paz, como você está vendo aqui no Mesa Redonda, nós estamos lado a lado com o campeão da Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil. O Zé Paz ainda no gramado do Mané Garrincha. Esse Zé Paz, ele vai, pega jogador e conversa com um, com o outro. O Zé Paz, que está no aeroporto acompanhando o embarque do Corinthians, conversou com o Yuri Alberto, aquele que fez o segundo gol e deixou o Paulo Sérgio com esse sorriso. Viu o sorriso? Olha o sorrisão do Paulo Sérgio. Ó. Fecha dele, quer ver? Dá uma olhada, olha lá. Olha lá, Yuri Alberto faz o gol, bateu o Yuri Alberto, olha lá, lá vai ele e tal. O José Paz conversou com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto que teve proposta, né, Zé Paz? Para sair do Corinthians, sai, não sai, enfim. Vamos ver o papo do José Paz ouvindo Yuri Alberto na tela. Yuri Alberto agora no Mesa Redonda depois da vitória do Corinthians. A partir do momento que eu fiz o gol ali, eu quase atropelei, eu fui pular a placa ali, quase atropelei o Escobar. E depois eu olhei, eu vi que era a torcida do Flamengo, ainda bem que ele tinha invalidado na hora ali. Porque senão eu ia fazer alguma não sei o que ia acontecer. Porque, nossa, no êxtase que eu tava ali, eu ia subir a escada e aí já ia ser tarde. Quando eu olhar e ver que era a camisa não era do Corinthians, ia dar ruim. Mas, foi especial demais, no último minuto da final, poder fazer esse grande gol. E poder conquistar mais um grande título com essa camisa é memorável demais, é uma honra gigantesca que eu tenho que agradecer a Deus por isso, por poder viver momentos como esse aqui com essa camisa. Deixa eu saber do Zé Paz, né? Aí é o repórter, o jogador tá falando aquilo que ele pode falar, mas o Zé Paz, obviamente, assim como os repórteres da Gazeta, todos muito bem informados, tem informações do Yuri Alberto. Chegou proposta, o Corinthians tem, parece que só 50% do negócio e por isso não liberou o jogador. Qual é a real situação do Yuri Alberto, que está muito feliz, não poderia ser de outra forma, com a camisa do Corinthians, Zé? Recebeu uma consulta recentemente do Atlético de Madrid, uma proposta de fato lá do Fenerbahçe da Turquia de mais de 15 milhões de euros, chegando ali a pouco mais de 15 milhões de euros, essa proposta lá do time turco. O que a gente tem de informação é que o Corinthians ele quer no mínimo 22, 23 milhões de euros só pelos 50% que ele, Corinthians, tem dos direitos econômicos do atleta. Recentemente o Yuri Alberto até recebeu uma proposta de 25 milhões de euros lá da Roma, 22 milhões de euros da Lazio, mas era no total, era pelo montante inteiro, era pelo jogador e não pela parte do Corinthians. E o Corinthians quer esse valor, esses 22, 23 milhões de euros aí, cerca de 140, 145 milhões de reais na cotação atual, apenas para ele, Corinthians, para que ele então venda o jogador. Mas é um cara que já está na história do clube, é ídolo, perguntei para ele em relação a esse tema hoje, desconversou, enfim, é um cara que tem mercado na Europa, né, Garrafa? É novo, faz gol, é verdade, perde alguns, como todo atacante, mas é um cara que tem passagens importantes aí em seleções de base, jogou em grandes clubes aqui do Brasil, está vivendo um grande momento com a camisa do Corinthians e claro que vai despertar o interesse lá do futebol europeu sim, Garrafa. Você volta daqui a pouquinho, ainda quero você falando sobre o Memphis Depay, né? Sobre o Bidon. Na chegada do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, acho que foi aquela contusão que a Lelê falou da costela. O Yuri iria ser convocado pelo técnico da seleção brasileira. Logo era um dos melhores momentos do Yuri. Aí veio a contusão, tal, deu uma esfriada, ele está retomando o melhor momento. E o técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, estava lá no Mané Garrincha. Vocês acham que ainda há tempo, de repente, para o Yuri recuperar, tentar agradar o treinador da seleção brasileira e brigar por uma vaga? A gente fala, o Pombo tem sido convocado. Entre o Pombo, por exemplo, e o Yuri Alberto? Entre os dois. O Pombo é aquele caso que a gente costuma dizer, a paixão ou a teimosia de qualquer treinador. Todo técnico tem aquele jogador que as pessoas não entendem, mas o cara adora o jogador. E aí o Pombo é a paixão do Ancelotti, mas por gratidão. Pombo foi de vários treinadores da seleção, mas ele inclusive trabalhou com o Pombo há muitos anos. É um exagero pensar no Yuri Alberto na seleção brasileira. Se ele continuar nessa crescente, tem situações para amadurecer ainda o Yuri Alberto. Como eu a acho que disse. sim. Ô, Letícia, você dá 42 milhões de euros no Paquetá ou no Yuri? Nenhum dos dois. Né? Eu acho que é uma bela grana, talvez, para pensar nos dois, viu? Mas eu acho que assim, o Yuri Alberto hoje na seleção, ele tá um pouco atrás, na minha opinião, Garrafa, porque tem outros atletas que fizeram um ano de 2025 talvez mais consolidado, como foi o próprio Caio Jorge, que teve uma seleção agora, uma oportunidade agora na seleção.
Eu acho que o Pombo só esteve na última convocação porque o Pedro se machucou. Porque o Pedro também é um nome, né, para a seleção brasileira e está voltando agora. O Caio Jorge, o Vitor Roque não estava na forma que ele estava no finalzinho. Acho que a Lelê tocou num ponto ainda importante. Ainda tem o Hendrick, que agora no Lyon tem gente na frente. Tem gente na frente. É que eu peguei como comparação o Pombo, né, que é um jogador que tem a identidade, como disse o Alex, do treinador. Agora, quem está numa crescente e está jogando o fino da bola, coloca nada mais, nada menos. É verdade que, por aspecto físico, o Rodrigo Garro no banco de reservas, físico e clínico, mas o que está jogando esse bidon, e quando a gente, né, Paulo Sérgio, o Miller, a gente falava aqui na época do Ramon Dias, coloca o bidon para jogar, Ramon Dias insistia em segurar. O Dorival deu oportunidade ao bidon, e o que está jogando o fino da bola, o bidon. O Zé Paz... Pois não, e outra coisa, Garrafa, colocava o bidon de volante. É isso. Colocava lá atrás. O bidon pegava na bola e tocava para trás. A bola chegava, tocava para trás. Hoje não, criou personalidade. Aí é o dedo do treinador, né? É isso aí. Então, a gente falou que o Ancelotti estava lá e eu vou transferir a pergunta sobre o Yuri, vocês responderem, eu quero saber sobre o bidon. O bidon terminou a temporada em altíssima e começa a temporada hoje, como disse o Zenon, né? Hoje ele fez um partidaço em todos os lados do campo, brigando pela bola e tal, e comandando esse meio campo do Corinthians contra o poderoso Flamengo. O Zé Paz, num trabalho espetacular lá em Brasília, lado a lado com o Corinthians, conversou, claro, com o bidon, que vai para o seu terceiro título com a camisa do Corinthians, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e agora campeão da Supercopa do Rei. Na tela, Zé Paz e bidon. O menino tá jogando muito, hein, Zé? No gramado agora do estádio Mané Garrincha com Breno Bidon, mais um título com a camisa do Corinthians, decisivo na Copa do Brasil, e hoje a importância de vencer um Flamengo, um time desse tamanho, com essa camisa aqui, Bidon. A importância é muito grande, a gente sabia que a gente não era o favorito, mas acredito que nos 3 títulos que eu ganhei com a camisa do Corinthians, em nenhum a gente era o favorito, e acabou que a gente chegou nas finais, conseguiu ser campeão. Muito disso por causa do grupo muito unido, então acredito que a gente está muito feliz de tudo isso estar acontecendo. Como é que foi para você hoje estar em campo ao lado de grandes astros do Corinthians nessa vitória? E você foi determinante na Copa do Brasil também, já tão novo. Como é que é o peso de vestir essa camisa? Não tem peso? Como é que você se sente dentro de campo? O peso, a gente sabe o peso que é vestir essa camisa, a gente sabe a importância de vestir a camisa do Corinthians. É uma camisa muito pesada, muitos craques, muitos ídolos se tornaram aqui por conta do Corinthians. Então eu acredito que vestir essa camisa é uma honra. Todo dia eu aprendo, só de treinar, cada dia é um aprendizado novo. Então só agradecer a todo mundo que me ajuda, a minha família, o grupo, e agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Sei a história do Ancelotti com o Yuri, porque eu queria chegar aqui. Eu queria chegar no bidon. Estivesse o bidon jogando o que está jogando no clube europeu, estava a mídia toda falando do bidon na seleção brasileira. Sim. Isso é verdade. A mídia toda estaria, não, porque o bidon, como está no Corinthians, tem aquela coisa, né? O pessoal está mais cauteloso. Mas o que está jogando bola esse menino, e hoje o Ancelotti viu de perto, como disse o Paulo, né? É personalidade, jogador novo. E, você não sabe o que é jogar com a camisa do Corinthians, meio campo ainda, você é cerebral, você tem um Garro na sua sombra, né? Você é igual a mim, não. Igual a mim não existe. Não, aí não é outra coisa. Aí é outro patamar. Sem modéstia. Está um patamar é outra abaixo. prateleira. Mas é grande jogador. Seleção brasileira, é exagero, o Ancelotti está vendo o menino de perto, é exagero, nós temos aí 5 meses, um pouquinho mais de 5 meses para a Copa do Mundo. É exagero pensar no bidon, ganhar, não estou dizendo ir à Copa, ganhar a oportunidade de ser observado de perto pelo Ancelotti? É exagero pensar sobre isso? É que não vai ter tempo, se for só para observar e não levar, eu acho que agora o Ancelotti só vai levar quem ele... Só vai convocar para a próxima data FIFA, que é a última antes da Copa. Tem uma só, né? Só tem uma data FIFA, ele não vai fazer experiência agora. No máximo um ou outro que já foi da seleção, por exemplo, o Hendrick, por exemplo, o próprio Vitor Roque aí que está aparecendo de novo, alguma peça, um ou outro jogador, eu acho que o Ancelotti pode... O bidon não pode ser essa peça. Eu acho que para ir para a Copa do Mundo agora é pouco tempo. Ele deu azar, entre aspas, de se aparecer com essa personalidade muito tarde em relação à Copa. Se ele faz isso que ele está fazendo hoje, um ano atrás, eu não teria dúvida de que ele mereceria, inclusive, uma oportunidade. Lelê, o que você pensa? Eu tô com o Alex, né? Eu acho que tá cru ainda para pensar em seleção brasileira.
né? Eu vejo ele dando entrevista ali, eu tenho orgulho desse menino, é tão bonitinho, meu Deus do céu. Porque assim, ele também passou. Como é que é, Lelê? É tão bonitinho. Ele tá até com um bigodinho já, o nosso moleque de condomínio já tá virando hominho, Garrafa. Tá virando hominho esse moleque. Não, é que assim, ele também passou por um momento difícil no Corinthians de muitas críticas, tá? Sim. Era moleque de condomínio, que só toca pra trás, que já pode vender esse moleque. E eu sempre falei, gente, calma. Por quê? Porque era o primeiro ano dele no profissional. É normal você oscilar. É claro que ele ia oscilar. Né? Ainda mais que ele entrou num time para ser titular justamente... Tinha que resolver, né? Justamente num time que tava com dificuldade. Então, também tem essa diferença de você lançar um moleque num time bom, num time estruturado, num time que tá bem, como o Hendrick foi lançado, por exemplo, como o Estevão foi lançado, e você lançar um Bidon colocando responsabilidade nas costas do garoto de um time que já estava ali, né, mal estruturado. Ele teve que aprender a se estruturar junto com o time lá do Ramon Dias e tudo. E desde então ele oscilou sim, mas perfeitamente normal. É o segundo ano dele de profissional com a camisa do Corinthians. E pra mim, hoje, ele é o titular da posição, mesmo com o Garro tendo toda a qualidade técnica que ele tem, a torcida gostando muito do Garro, mas é unanimidade agora a opinião de que o Bidon é o dono da posição. Sempre lembrando que o Bidon, ele cresceu muito na seleção sub-20 com o Ramon. O Ramon coloca o Bidon mais pra frente. E o Bidon, ele é um dos destaques na seleção sub-20. Ele foi um dos destaques, o Ramon. Então, é um jogador que eu particularmente, seleção é momento. Hein, jogador? Sim. Seleção é momento. Perfeito. Se ele tiver melhor que Paquetá, ele tem que ir no lugar do Paquetá. Atenção. Já a explicação da CBF, sobre a expulsão, que a gente discutiu aqui. Então segura, a gente já tem essa informação, eu quero ainda ouvir o Miller, sobre o Bidon, mas atenção, fica com a gente porque temos essa informação, já a CBF tentando explicar. Será que a explicação foi correta? Né? Se você está chegando agora, o que aconteceu, o Carrascal foi expulso, né? Só que depois da volta do intervalo, e o lance aconteceu no final do primeiro tempo. Felipe Luiz não gostou e a CBF se pronunciou e a gente já tem essa informação para você. Miller, Bidon, fale um pouquinho desse jogador que realmente está chamando demais a atenção. E eu vou um pouco mais além, Miller. Eu estou achando que já vai pintar proposta aí, por isso não vai ter como segurar esse menino, não. São processos naturais, né, dentro de um contexto de um jogador bom, jovem, né, e que está em pleno crescimento. Ele está com uma confiança muito grande, né? É claro que, em relação à seleção brasileira, a seleção sempre respeitou o histórico do jogador, de convocação. Isso é verdade. Porém, eu vou com o jogador. Se está bem, se ele estiver bem, ele tem que ir, claro. O Roberto não deve nada pro Pombo. Sim. Tem que ir, se estiver bem. Eu acho que são dois jogadores do Corinthians selecionáveis. O Roberto e o Bidon. Até porque o Bidon é molecote. Ele é a futura geração da seleção, junto com o Hendrick, Estevão, etc. E como ele está, desde o ano passado, em plena forma, se continuar assim bem, tem que ir para a seleção. Tá certo. O Alex Miller, a CBF, então, se pronunciou a respeito. Pode colocar o lance pra gente ver, né? O lance que criou toda a polêmica hoje à tarde, o Flamengo se manifestou. A gente já mostrou aqui o Felipe Luiz falando que nunca tinha visto isso, né? O lance acontece no final do primeiro tempo, aí ó, o árbitro da partida chama os capitães na volta pro segundo tempo, fala, ó, eu vou olhar lá no VAR o que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, esse lance. As imagens teriam demorado para chegar, não sei, foi isso que a gente chegou à conclusão. Ele olhou o lance e foi lá e meteu um vermelho pro Carrascal. Felipe Luiz disse, você ouviu aqui no Mesa Redonda, que nunca tinha visto nada igual. E ele preparou o time no vestiário com 11 jogadores e com o Carrascal. Mas não foi informado, só o árbitro esperou o VAR, as equipes voltarem para o segundo tempo. A CBF deu uma explicação do que aconteceu, por que desse procedimento que não é irregular, mas não é comum, Alex? Em nota oficial, inclusive, que acaba de sair, e ela diz o seguinte: inicialmente as imagens disponíveis não apresentavam evidência conclusiva, razão pela qual o primeiro tempo foi encerrado normalmente. Ainda durante os procedimentos, uma nova checagem permitiu a identificação clara da infração, o que fundamentou a recomendação de revisão para que o árbitro pudesse avaliar e consequentemente expulsar o atleta. A CBF informa ainda que no intervalo da partida houve uma queda de energia elétrica em diversos setores do estádio, inclusive na sala do VAR.
O sistema de contingência, o no break, manteve a operação do VAR por aproximadamente 15 minutos. Como a energia na região não foi restabelecida prontamente, a partida transcorreu sem o uso do VAR entre os 15 e os 34 minutos do segundo tempo. Lembrando que o gol do Memphis aconteceu aos 14 do segundo tempo, no instante que cai a energia. Por isso que naquele momento em que o Memphis faz o gol, não tinha energia, a cabine do VAR não estava funcionando, por isso que não houve a verificação por meio do VAR sobre o impedimento ou não do Yuri Alberto. Agora, a questão da explicação com relação à expulsão foi essa, que depois me surgiu faltou da explicação, me faltou a que tempo? Com 5 minutos do intervalo, com 10 minutos, que aí poderia acontecer o que o Alex falou. Com 5 minutos o árbitro tinha decisão, poderia comunicar as equipes Agora, no vestiário. gente, só uma coisa, no futebol tão milionário como esse, numa decisão de campeonato em que o mundo inteiro tá vendo, o no break só aguenta 15 minutos, aí aguenta um gerador. Eu já não sou mais. Dá licença. Alex, você sabe que por 8 anos eu fui síndico do meu condomínio. Na boa, cara, na boa. Mas o VAR não fica na CBF? Sim, Não, tava no estádio. E aí, a gente tem lá as câmeras e tal. Deveria ser o nosso na CBF. no-break aguentava umas 3, 4 horas. E olha que não temos dinheiro que a CBF tem. Um no-break de 15 minutos, presidente. É absurdo. É a pilha, né? A CBF tá... Deve ser a pilha esse no-break. Você tem que ter um plano B para uma decisão desse tamanho, envolvendo toda essa torcida aí. Olha a confusão que deu. O Zé Pais conversou com Memphis Depay. Memphis Depay. Eu vou querer saber a história, porque disseram o seguinte, vou perguntar já pro Zé, né? O Zé ao vivo primeiro, é isso? Tá, eu vou querer saber isso. Eu vou querer saber sobre a queda de energia e daqui a pouco, depois do Memphis, saber essa história. Para o Corinthians era melhor financeiramente ter perdido do que ter conquistado o título. O Zé vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas e sobre a queda de energia, o José Pais, aí em Brasília? Essa informação chegou até vocês também. No break de 15 minutos, lá no meu condomínio eram 3 horas no break. Chegou sim, inclusive ali na área de imprensa também faltou energia durante um tempo. A gente estava ali com os nossos aparelhos, todo mundo, eu carregando o celular, enfim, os colegas da imprensa também. A energia caiu, não voltou em algumas estações de trabalho, na minha não voltou, não tivemos energia para carregar os nossos equipamentos até o final do jogo e a energia voltou parcialmente. Os refletores do estádio foram voltando, aquela coisa toda, e ali na área de imprensa alguns companheiros tinham energia, outros não. No meu caso, fiquei até o final da partida sem energia nenhuma, Garrafa. O relato do repórter que está lá em Brasília, está acompanhando a saída do Corinthians, o retorno do Corinthians para a capital. E agora eu quero o trabalho do Zé Pais ao lado do Memphis Depay. Memphis Depay. Querendo ou não, criticando ou não, que ganha muito ou não ganha, esse é um problema dele, mas a gente tem que falar aqui, não é? Mais um título para conta. O Zé conversou no gramado com o Memphis. Vamos ouvir como é que foi. O repórter José Paz perguntou a Memphis se ele pretende seguir no Corinthians após a Copa do Mundo. O atacante afirmou que essa não é uma questão para o momento e destacou que o foco está no presente e na comemoração de mais um título. O holandês classificou a pergunta como difícil, reforçou o carinho pelo clube e destacou a importância da torcida. Deixa eu voltar com o Zé Paz. Zé Paz, eu gostaria que você atualizasse para que a bancada possa comentar o quanto vale o Memphis, se realmente o custo-benefício, aquilo que o Corinthians tem investido, está valendo a pena. Quanto o Corinthians deve, tem algumas perguntas para o Zé Paz, quanto o Corinthians deve ao Memphis Depay? O staff parece que estava tentando negociar com o Corinthians a dívida, e a dívida aumentou. E se o Corinthians perdesse hoje, ficaria com mais dinheiro em caixa do que se tivesse ganho? Eu não entendi essa matemática, Zé. Vamos lá, vamos por partes então. O Corinthians deve 30 milhões de reais ao Memphis. Com esse título de hoje, agora essa conta muda um pouquinho. Vai para 34,7 milhões de reais a dívida do Corinthians com o Memphis Depay. O Memphis, qualquer título que ele vencer com a camisa do Corinthians, o Corinthians tem que pagar a ele, Memphis, 4,7 milhões de reais. Corinthians e Flamengo, cada um dos clubes recebeu 6.350.000 reais da CBF para jogarem essa Supercopa Rei
aqui em Brasília. O campeão levaria também para casa, além desses 6.350.000 reais, mais $1 milhão na cotação de hoje, aí 5.200.000 reais. Então o Corinthians levando um pouquinho mais de 11 milhões para casa, um pouquinho mais de 11 milhões com o título aqui. E muitos torcedores, claro, brincando que seria mais interessante o Corinthians então ficar com o vice-campeonato, porque aí só ficaria com 6.350.000 e não teria que pagar nada para o Memphis. Porque agora, ganhando a competição, desse prêmio aí que o Corinthians vai levar para casa, esses 5.200.000 reais, tem que pagar 4,7 para o Memphis. É muito dinheiro, fora a premiação que o Corinthians tem que pagar, claro, para os demais atletas. Por isso, muitos torcedores brincando na internet, brincando nos bares aí, quando conversavam sobre esse assunto, que seria mais interessante o Corinthians não vencer o título aqui em Brasília. Claro, uma brincadeira, esportivamente, claro que o Corinthians queria vencer, venceu e agora tem essa dívida a mais com o Memphis Depay. De 30 milhões foi para 34,7 milhões a dívida com o jogador holandês. Garrafa. Informação, Zé Paz, que você está confirmando aqui, ela nasceu durante a semana no Gazeta Esportiva. O Thiago Salazar estava acompanhando o Corinthians, trouxe a informação, né? E isso está viralizado nas redes sociais. Viralizou até antes do jogo. É melhor o Corinthians perder porque vai sobrar mais e tal. Claro que, né, no futebol não se pensa assim. E vou um pouco mais além. O Memphis não tem culpa nenhuma de quem fez o contrato com ele, assinou. Nem era a gestão do Osmar Stabile. Né? Porque deveria, né, Zenon? O clube deveria ter feito, ó, você tem uma porcentagem X, percentual X, de acordo com a premiação. Não, deu uma premiação fixa por título. Se o Corinthians jogar um campeonato de ping-pong, que o Memphis Depay participar, e o prêmio for 2 sorvetes, tem que pagar para ele 5 milhões. Se for campeão. Mas, se for campeão. Quem inventou esse negócio? Ah, Zenon. Hein, Miller? Ah, Zenon. O empresário dele é muito bom. E quem aceitou... Gente, eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Na época entregaram quase o Corinthians para ele, Zenon, para que o Corinthians fugisse do rebaixamento. Isso há 2 anos atrás. Né? Então, tudo que o empresário pedia, a diretoria, na época, era a gestão do Augusto Melo, e o Memphis não tem nada a ver com isso. Mas a pergunta que eu faço para vocês, eu vou um pouquinho mais além dentro do que o Zenon está falando. O custo-benefício tem valido a pena? Tudo que o Corinthians tem gastado com o Memphis Depay, é um Corinthians muito diferente com o Memphis? Eu sempre falei que tem valido a pena. Até porque o brasileiro ele tem uma memória curta das coisas. Antes do Memphis chegar, o Corinthians estava quase para ser rebaixado. O Memphis chega, ele traz uma personalidade para a equipe e tira o Yuri Alberto das encrencas que ele tinha se metido. Porque está mal e aí o Yuri Alberto não passa a ser mais visto como era visto. Verdade. E vai tudo sobre o Memphis. Então o Yuri Alberto começa a crescer. Ele cresce. O Memphis, o Yuri Alberto cresceu. Então não vamos nesse papo, foi só o Memphis. Não. A equipe cresce com o Memphis, sim. E se fez o contrato, tem que pagar. Título é título, gente. Título é título. Daqui a pouco, daqui 10 anos, vamos falar do título. Olha que eu fui campeão em 91, nós estamos comemorando hoje, tá todo mundo falando. Então tem que pagar. Se fez o contrato com ele, tem que pagar e eu acho justo. Ô, Garrafa, o negócio é o seguinte, aí são duas coisas distintas, né? A parte técnica, profissional e a financeira. Se o Corinthians fosse o Flamengo, beleza. Mas o Corinthians financeiramente está quebrado, todo mundo sabe. Então, pagar uma bala dessa pro Memphis, eu não acho legal, porque o Corinthians não tem dinheiro. Se fosse o Flamengo e o Palmeiras, beleza. Aí tudo bem, mas a base tem respondido, né, gente? Jogador, na época, a conversa foi de que patrocinadores iriam bancar essas despesas. Uma parte do salário. Uma parte do salário. Ela banca 2 milhões. Infelizmente, isso não está acontecendo. Não, ela banca 2 milhões de um salário de 6. Né? A patrocina Master do Corinthians. E o Corinthians paga 4. E os outros bônus aí que inclusive estão devendo. Né? Eu acho que assim, Garrafa, esportivamente, no âmbito esportivo, o Memphis valeu a pena. Claro, que o Corinthians evoluiu com ele. E se a gente pegar nomes que vieram com essa mesma expectativa de ser um grande nome do futebol, até mundial, ganhando próximo, é que ele ganha muito mais que os outros, tá? Então depois a gente vai colocar essa parte pro final. Mas, por exemplo, Neymar, Oscar,
o Memphis foi o que mais rendeu aqui no futebol brasileiro, o que mais conseguiu, de fato, né, ser protagonista em decisões. Então, ali eu acho que valeu a pena. Mas se você colocar no papel, de repente, esses 6 milhões, né, que o contrato foi vazado aí recentemente, eu acho que é sim um valor absurdo para a realidade financeira do Corinthians. Tanto é que, vamos ver, agora o contrato vai até o meio do ano e se ele quiser ficar, eu acredito que o Marcelo Paes vai sentar com ele e vai propor, né, uma nova negociação aí, talvez valores um pouco abaixo, porque a situação que o Corinthians vive hoje não dá para continuar pagando isso. Eu não vejo mais como o Memphis continuar no Corinthians. A não ser que também ele, acho, a não ser que ele fale o seguinte, olha, me apaixonei tanto pelo Brasil e pelo Corinthians que é o que eu abro mão do mundo para ficar aqui. Aí ele pode ficar. Mas talvez não precisa abrir mão do mundo, mas abrir quase todo mundo, abrir né? parte desse bônus. Desse exagero, de alguns exageros, né? Até porque eu acho que com a idade que ele tem, mesmo se ele for para uma segunda prateleira de Europa e a gente converter o real pro euro, ele não vai ganhar mais do que ele está ganhando aqui. Ele vai ter que baixar de qualquer forma. Então... Desculpa, Lelê. Zenon, na sua avaliação, o Memphis é craque? Como você define o Memphis Depay como jogador? Craque. Ele é craque. É um jogador que tem uma personalidade muito forte, grande. Tem, eu te diria, uma influência muito grande com os companheiros. Como falou o Paulo, a partir do momento que ele chegou no Corinthians, o Corinthians se modificou. O Corinthians não estava bem. E ele entrou no time e fez com que os companheiros abraçassem a causa e buscassem novos objetivos. E ele chama a responsabilidade. Justamente. Entendeu? Então, é craque. É craque. Craque é o nosso José Paes, que conversou com os jogadores, os personagens que nós já mostramos, mas tem mais. Agora um pacotão para você, fiel torcedor corintiano. Os campeões ao lado dele, José Paes, na tela, lá direto de Brasília. Mais campeões na tela do Mesa Redonda. É isso, Garrafa. Estamos aqui no campo agora com o Gustavo Henrique, capitão do Corinthians. Vamos ouvir a palavra dele. A comissão inteira, mais o Pedro, trabalhar defensivamente e ofensivamente para que a gente encontre uma brecha na equipe adversária, para que a gente sabe que hoje em dia a bola parada decide muitos jogos e decidiu hoje, né? Mais uma vez a gente fica feliz por isso, né? Consegui ali dar uma assistência pro Gabriel, ele foi feliz na finalização e a gente fica feliz por isso. Mais né? Acho que todo mundo sabe a importância de ganhar um título com este time, com este equipo. Só tenho palavras de agradecimento, agradecer a minha família, a mis padres, mis hermanos, mi mujer, mi hijo, que son las personas que están siempre. Y también el Chimi, ¿no? Que merece mucho. Este Chimi cuando se propone una cosa siempre falamos la misma cosa. Cuando un grupo se propone, un grupo lo logra. Y gracias a Dios principalmente, este grupo lo logró. Quero muito continuar vencendo com essa camisa, quero muito continuar construindo uma história. O Corinthians me deu a oportunidade de voltar a sonhar, eu fui para a seleção brasileira. Tem uma Copa do Mundo daqui a pouco e eu quero muito estar lá e só o Corinthians vai poder me dar a oportunidade de estar lá. Bom, eu quero então os destaques finais do Zé Paes e do Bacégio. O Bacégio lado a lado com a torcida corintiana na Gaviões da Fiel. O Zé Paes trazendo o Corinthians de volta para São Paulo. E no pique para vocês, o Corinthians ganha a Supercopa Rei, né? Campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. O Corinthians tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista, tem Brasileiro e Libertadores. O Paulo Sérgio, a pergunta é simples. O Corinthians ganha mais algum título, sim ou não? E qual, se a resposta for sim? Paulista. Ganha Paulista? Alex Miller, o Corinthians ganha mais algum título na temporada, sim ou não e qual? Eu acho que ele é favorito a ser campeão paulista também. Campeão paulista apenas. Nas outras competições você acha que eu não teria, é palpite. Entendi. Zenon, Corinthians briga por mais títulos e ganha qual título? Briga por todos os títulos, não só paulista. O Corinthians tem condições, se mantiver esse elenco, né, e se colocar em prática os atletas que estão em melhores condições, briga por todos os títulos. Lele, o Corinthians ganha mais algum título na temporada, sim ou não?
Eu acho que, novamente, o Paulista e Copa do Brasil são os mais possíveis, né? Por conta que a gente tem um time competitivo, mas de 1 a 11. Falta elenco ainda para disputar um título de Brasileirão, por exemplo, na minha opinião. E a Libertadores, vamos ver, porque o Corinthians gosta de se complicar, né, em Libertadores. Miller, situação do Corinthians para você, briga por mais títulos, ganha mais algum título ou já vai parar por aí? O Corinthians é favorito ao Paulista. Paulista. É, junto com os grandes, né? Tá certo. É favorito, tá? Agora, como disse a Letícia, ele não tem elenco para suportar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é diferente. Agora, Copa do Brasil também, ele entra aí como um dos favoritos. Tá certo, então vamos com o destaque final do nosso Marcelo Baceggio, lado a lado com o torcedor corintiano, o campeoníssimo, o Corinthians, mais um título, ó, o Baceggio, a alegria dele ao lado do torcedor corintiano. Eu tenho certeza que ele vai dar o destaque final e vai continuar lá. Volta amanhã pro trabalho, Baceggio, esse é o destaque final, boa noite. Vamos lá, boa noite, Garrafa. Olha, amanhã é dia útil, mas eu não sei se vai ser útil pros corintianos. Já tem a desculpa pronta pra dar pro patrão? Mano, tô de férias, graças a Deus. Forte abraço aí pra nação corintiana, merecedora. E o Yuri Alberto tá perdoado? Yuri Alberto tá perdoado. E o Bidu, forte abraço aí, Bidu. Você é maloqueiro igual nós, Bidu. Tamo junto aqui, Corinthians. É isso aí. A festa não para, Garrafa. Não tem hora pra acabar. E a frase tão clichê das festas dos torcedores. Tá aí, parabéns, Baceggio, obrigado aí pela sua participação, parabéns a você, torcedor corintiano. O Zé Paz, então, desconectando também, boa noite ao José Paz lá em Brasília, Zé. Zé, senão o Zé Paz vai perder ali, estão tirando ele do aeroporto, tá certo, o Corinthians já tá saindo daí, Zé Paz. Obrigado, parabéns pelo trabalho, mas eu preciso colocar a bola pra rolar, para falarmos de São Paulo 2, Santos 0 pelo Campeonato Paulista. Marina Buffon acompanhou todos os detalhes no jogo bem movimentado de ontem. Se liga na tela, vamos lá. Esse é o sorriso de quem venceu 2 partidas seguidas, algo que não acontecia desde novembro passado e ainda no momento tão difícil do clube. Uma vitória com o Flamengo cria sensações boas. Vitória, ela é o melhor remédio no futebol, porque ela traz a tranquilidade para você poder trabalhar. Depois de vencer o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo derrotou o Santos no primeiro de 2 jogos seguidos por 2 a 0 no Paulista, no Morumbi. O primeiro foi de Tapia. Aliás, dos 7 gols que ele tem pelo tricolor, 4 foram em clásicos. Me encanta jugar estos partidos, creo que se juegan distintos, se juegan con una garra, la gente te genera otra cosa en la cancha. E o segundo foi do Luciano, com esse belo passe do Marcos Antônio. Óbvio que a expulsão do Gabriel Menino após o segundo amarelo ainda no primeiro tempo ajudou nesse resultado. Mas o São Paulo estava melhor desde o início. Ou então era o peixe que estava de mal a pior. Hoje não fizemos uma boa partida. Hoje o responsável é Vojvoda e jogadores. ¿Sí? O principal, el que escolhe os jogadores, Vojvoda. Levanto a mão. Recém-anunciado, Rony fez a sua estreia e até bicicleta deu, mas de nada adiantou. Gabigol também pouco fez. Acho que hoje eu queria ter estreado com vitória, mas infelizmente não aconteceu. A gente tem que dar uma resposta o mais rápido possível. Com esse resultado, o São Paulo se distanciou um pouco mais da zona do rebaixamento e até está pensando numa classificação para a próxima fase do Paulista. Os 2 jogos restantes são contra Primavera e Ponte Preta. Do outro lado, o Santos vive um momento contrário. Venceu apenas um jogo em 2026. E o torcedor já está pensando na preocupação que vai ter no restante da temporada. Momento de trabalhar mais, né? O resultado não está vindo, óbvio que não estamos nem um pouco satisfeitos, esperávamos muito mais nesse início do ano, até pela manutenção de elenco, manutenção da comissão técnica. Todo mundo tem que saber a sua responsabilidade, eu aqui assumo a minha totalmente. Né? Acho que é falar menos e fazer mais, a gente vem num momento muito complicado. E vou a conseguir o rendimento que este time
Eu considero que tem que ter. No intervalo e após o clássico, alguns jogadores e dirigentes reclamaram de xingamentos proferidos pelo árbitro João Vitor Gobi ao lateral Vinícius Lira do Santos. A gente até acabou tomando um susto de ver, né, a arbitragem falando daquela forma, xingando os jogadores daquela forma. Eu até tomei um susto, eu nunca tinha visto isso no futebol. É uma falta de educação e ele fazer o que ele fez ali xingando o jogador. E não foi só o nosso lateral, porque os outros me falaram lá dentro, que não é a primeira vez. Então ele tem que ser punido, ele tem que aprender a ter educação, ele não pode fazer isso, não é o papel dele. Para mim foi até covarde, porque ele pegou um menino de 18 anos, queria ver ele falando isso com outro jogador mais experiente, ele não teve respeito. A gente vai entrar nessa polêmica aí, o árbitro exagerou, não exagerou, é a conduta correta ou não, a gente vai entrar, só que antes eu quero saber do jogo. São Paulo estava numa situação complicadíssima a semana passada, né? A gente dizia, Miller, que se você foi taxativo, o jogo é o jogo contra o Santos, no Paulista, precisa ganhar o jogo contra o Santos, ganhou, fez por merecer, porque o São Paulo ganhou, Miller? Porque desde o começo do jogo, jogou mais que o Santos. O time do Santos é um time fraco, o time do Santos não tem organização tática nenhuma. O São Paulo, desde quando começou o jogo, mereceu a vitória e buscou a vitória por isso. O Santos teve uma ou duas chances, olha lá. Eu acho que ontem o São Paulo poderia ter feito mais gols. Acho que o Santos, não só no Paulista, hein? Está começando a temporada agora. Claro que ontem era um jogo que quem ganhasse dava uma arrancada, ó, uma pequena arrancada, né? Porque o São Paulo continua em 7º lugar ainda. Agora o Santos está correndo risco, até porque não tem muita qualidade. Então acho que ontem a vitória do São Paulo é incontestável. Acho que o Marco Antônio ontem fez uma partida muito boa. Mais uma vez, né? Mais uma vez, ele jogou muita bola, organizou o meio-campo do São Paulo. E o São Paulo mereceu a vitória do começo ao fim do jogo. Ô Zenon, você enfrentou várias vezes o Santos, né? Na grandeza do Santos, que ela permanece daquela época até os tempos de hoje. Mas acho que é com tristeza que a gente vê o Santos está brigando sempre na parte baixa da tabela. Como é que você avalia essa situação? E o Santos está difícil de engrenar no Paulista, fica na dependência da volta ou não do Neymar. Eu espero que o Neymar volte o mais rápido possível, porque ele faz a diferença dentro do time do Santos. Guilherme foi embora, que era um dos principais atletas do Santos, e o Santos perdeu muita força. O Santos, ele entra em campo, ele não entra confiante, ele entra desconfiado para ver o que vai acontecer. Vitória do São Paulo, justíssima. O Miller esqueceu de citar um outro jogador que é importantíssimo nesse time do São Paulo, Luciano. É o cara que mexe com o time todo e faz o time ficar pilhado. Luciano. Apita o jogo, né? Tudo. Tudo. Mas era o clássico da batata quente, né, Miller? Porque era um tentando jogar para o outro a situação pior aí, o Santos que vinha brigando contra o rebaixamento no ano passado pelo Brasileiro, e o São Paulo agora ali próximo da zona de rebaixamento. Então, como o São Paulo conseguiu a vitória, né, ele joga o Santos agora para uma situação mais complicada que a dele. Mas eu concordo com o Miller. Mesmo antes da expulsão do Gabriel Menino, o São Paulo já estava melhor, já estava pressionando, sufocando ali o Santos, né? E depois da expulsão do Gabriel Menino, então, foi que, de fato, o Santos quase não conseguiu fazer mais nada no jogo e o São Paulo foi superior. Só que o Menino, a gente tem que falar da expulsão, porque parece, Garrafa, que ele era o único que ele estava realmente se importando com o que estava acontecendo em campo, porque o São Paulo estava pressionando tanto e o Santos entrando na roda, e os caras parece que, sabe, olhavam e estava tudo normal. E o Menino, sim, ele estava revoltado, tanto que deu para ver que ele ia ser expulso. E acabou comprometendo o trabalho do Vojvoda. Agora, mas tem um detalhe, Garrafa, o Vojvoda, lembra que a gente falava aqui? Quero ver ele em São Paulo, num time grande. Pra mim, ele tá deixando a desejar. Taticamente, o time do Santos, fraco. Não vi. Olha, a tal da ideia de jogo, o Santos ontem não tinha ideia e tão pouco jogo. Então, acho que o Vojvoda, o trabalhinho dele tá bem furraquinha mesmo. Vamos ver os lances, os dois cartões que geraram a expulsão do Gabriel Menino. Você tem o primeiro lance pra gente? Vamos ver o primeiro lance do Gabriel Menino e depois a expulsão que originou, e aí teve toda aquela confusão sobre a arbitragem. Ó. Esse aí é cartão. Esse é o amarelo que ele tomou. O amarelo ridículo, né? Primeiro amarelo, certo? Porque ele tomou amarelo por chutar a bola em cima do jogador já caído. Uma atitude destemperada absurda. Ele já estava... Ali deu pra ver que ele ia ser expulso. Se ele continuasse em campo e ninguém puxasse a orelha...
Ele é já isso? estava bem Fazer isso, fora de controle. Fazer isso com um colega de profissão. E aí já sabe Pô, que tem para uma... com isso. Aí já sabe que tem o amarelo, e o que ele faz na sequência? Vamos ver o lance? Tá, aí já foi. Olha Vamos ver lá. o lance. Um carrinho absurdo também. Marcos Antônio. Olha o carrinho dele, ó. No É pra tornozelo. ser expulso mesmo. Mas ele Não tem como reclamar. Parece... É jogada de juvenil, né? A impressão que dá que ele tava com dor de barriga querendo ir no banheiro e quis dar um jeito de ir mais cedo pro vestiário. Só pode ser, cara. Falta de comprometimento com Falta os companheiros. total. Irresponsável. Ele tomou acho que o primeiro aos 16 e o outro aos 36, O Gabriel 38. Menino foi irresponsável e responsável direto pela derrota do Santos. É difícil e é quase que impossível, até porque o mundo está dessa forma, a gente está falando das coisas e não estarmos ligados à tecnologia, às redes sociais, o que está acontecendo. E viralizou, claro, o que disse a reclamação do Matos e dos jogadores, o comportamento do árbitro, né, xingando os jogadores e tal, e também o momento da expulsão do menino. E a gente sabe que nas redes sociais tem muito, né, do trabalho do Gustavo Machado. Gustavo Machado, todo mundo sabe, é o craque da leitura labial. E o Gustavo Machado postou na rede social, e está viralizado, como sempre, né, o lance do Gabriel Menino, tal, a expulsão que aconteceu, o bate-boca, e também sobre os jogadores reclamando com o árbitro, dos dois times reclamando com a conduta que o árbitro estava tendo com o lateral da equipe santista. Vamos ver o trabalho do Gustavo Machado, craque da leitura labial, que está viralizado na internet sobre os lances de Santos e São Paulo ontem. Na tela. Que porra é essa? Pô, ele mandou tomar no c... pô. Não joga não. Que porra é essa? Não manda tomar no c... Não, manda tomar no c... Não, tu mandou, mandou sim. Mandou sim. Tu mandou tomar no c... Tu não pode mandar tomar no c... jogador. Mandou ele. Ei, não, espera. Respeito, velho. Respeita os caras, velho. Respeita os caras, pô. Sim, mandou sim. Mandou sim. Você mandou sim. Mandou sim. Lá no jogo do Corinthians ele ficou chamando o cara. Você é fraco. Agora mandou o Gabigol tomar no c... Eu mandei jogar. Não falei desse jeito, velho. Você mandou tomar no c... Você falou, vai tomar no c... Respeito. Você falou, vai tomar no c... Você mandou. Você mandou sim. Você mandou ele tomar no c... Você mandou ele tomar no c... Tá gravado. Ei! É o quê? Que foi? Ei, ele deu um chute no cara, João. Ele deu um chute nele, pô. Isso não é falta. Chutei a bola. Eu não chutei ele. Ei, não chutei nele. Pô, não tô acreditando, velho. Eu só peguei a bola. Vai se f***. Amarelo é o cara. Você é um João, rapaz. Não, mas por que você vai fazer isso, João? A primeira falta já é para amarelo. Ridículo. A bola tá no alto. Ah, você tá de sacanagem? Professor, é vermelho. Bom, eu com os meus 35 anos de carreira atrás do gol, vi demais o comportamento de arbitragem de jogadores no passado, com o Paulo de Campo, o Miller. O Zenon, não cheguei a pegar, ainda fiz alguma coisa com o Zenon e tal. Hoje os tempos são outros. E os jogadores se rebelaram contra o árbitro, né? Tanto de São Paulo e de Santos, porque o árbitro teria xingado o jogador. Eu sou de uma época que o Godoy, o Godoy é nosso amigo, irmão, parceiro. O Godoy em todas as suas redes sociais conta as suas histórias, né? O que ele fazia, o que os jogadores também faziam com ele e tal. É normal? Não é normal? Ou nos tempos modernos não vale mais isso? Estão querendo também deixar o futebol muito engessado? O que vocês pensam sobre o tema? Só um testemunho antes dos jogadores. Eu deixei de ser repórter de campo faz 10 anos, 10 para 11 anos, de ficar atrás do gol como você. Nós, por 2 décadas pelo menos, convivemos juntos, quase 2 décadas, convivemos juntos atrás dos gols. O que eu ouvia dentro de campo, nessa relação entre jogadores, adversários e até do próprio time e com o árbitro, cara, era um negócio 1 milhão de vezes mais ofensivo do que isso. Um VTNC que todo mundo tá falando, olha, ele mandou você, ele mandou, não pode mandar jogador. Cara, o Gabriel Menino, quando foi expulso, ele olhou pro árbitro e falou, você é um M, deu pra ver também. Cara, então assim, o árbitro é um robô que não tem sentimento, não é ser humano, e os jogadores podem falar o que eles quiserem, os técnicos falam toda hora, na beira do campo, xingam de todas as palavras os treinadores, xingam os árbitros também, os jogadores em campo, né, mandam para aquele lugar a toda hora, e se o árbitro falou, até acho que ele falou,
Também. Pô, mas estão criando uma tempestade, estão demonizando o João Vitor Gobi como se ele tivesse feito uma coisa completamente fora do contexto do futebol. Não estou pregando que você ofender alguém é legal. Não, faça isso que não tem problema. Mas, gente, a proporção que eles estão... Os dois times juntos, ao mesmo tempo, concordando porque o árbitro mandou um jogador para aquele lugar... Cara, não é proporcional na minha... Cara, na minha cabeça isso não entra. Na minha cabeça antes de ouvir os 3 ex-atletas, quero ouvir a Lelê, de uma geração, né, mais jovem que a gente. Um pouco mais jovem. Né? Lelê, como é que você avalia isso? Então, mas eu, apesar de ser mais jovem, eu vou um pouquinho junto do Alex nessa pegada aí. Porque a gente sabe que o ambiente do futebol, né, ali dentro, seja vestiário ou dentro de campo... Acontece esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo. Não é uma igreja, né? É um ambiente onde os jogadores se xingam também, os próprios atletas, né? Ali, vai pra lá, pra aquele lugar, vai, né? O técnico. Então por que o árbitro não pode, sendo que ele normalmente é o maior alvo de todos que estão em campo? Porque o maior desrespeito em campo sempre é com o árbitro. Eles vão pra cima do árbitro. Todo lance que um árbitro apita, gente. No Brasil isso é até chato. Os caras fazem rodinha ao redor do árbitro, ficam xingando. Até quando vai no VAR, né? Então, aí o árbitro não pode reagir. Não, e eles só faltaram parar o jogo por causa disso. Era tipo assim, vamos parar o jogo porque ele falou isso. E me parece que já veio algo até premeditado, Garrafa. Porque se vocês olharem um dos primeiros lances do jogo, o Luciano já fala pro árbitro, me respeita, hein? Me respeita. Também já teve uma coisinha. Acho que os jogadores já deveriam ter até combinado isso antes. Zenon, o que você pensa? A Ana Paula também, já participou com a gente do programa, vai dar a opinião dela aí sobre essas polêmicas aí. Quero ouvir o Zenon e o Miller. O tempo tá voando aqui, mas vamos lá. Bom, no meu tempo o árbitro chamava pra briga. Do Cid Vanderlei Bucídio. Do Cídio. Ele falava, eu não vou te expulsar. Agora eu vou te pegar lá fora. E tinha mais outra coisa que ele falava. E falava para o adversário, vocês têm 5 minutos para dar pancada nesse cara aqui, que eu não vou dar falta nenhuma. Docídio, tá? Então, meu amigo, a conduta, quem tem que se impor é você dentro de campo. A sua conduta, ela é muito importante. Agora, vai que esse atleta que foi xingado pelo árbitro tenha xingado o árbitro primeiro. Quem que sabe disso? Entendeu? Então, pode ter sido uma troca aí de xingamento, sem agressão. O Miller, antes da Ana Paula, quero a sua opinião também sobre as polêmicas. Olha, pro próximo jogo, eu vou mandar ofício, um protocolo para a CBF. Nos próximos jogos, um pastor apitar o jogo, um padre, né? Um bispo, eu tô falando que um reverendo. Exato. Pô, pelo amor de Deus, para com isso. Como disse a Letícia, como disse o Xará. Peraí, o árbitro não pode ter reação, não? É uma linguagem normal no futebol, como disse a Letícia, no vestiário, na concentração, no campo, então nem se fala. Então, esse jogadorzinho de hoje em dia, pelo amor de Deus, tem que entrar com um lenço dentro de campo. Vamos ouvir. O pessoal já reclamou do Diniz falando com o próprio jogador do time. É uma frescurada da Vamos ouvir. Ela é especialista. O lado da arbitragem, Ana Paula está de volta com a gente. Diz aí, Ana Paula. O Santos versus São Paulo, apitado pelo árbitro João Vitor Gobi, que é acusado de ter ofendido o jogador Lira do Santos. Durante a transmissão, me parece que algo aconteceu, porque jogadores da equipe do São Paulo, como do Santos, partiram para cima dele. O que cabe agora à Federação Paulista e à Comissão de Arbitragem fazer? Verificar as imagens, até porque é um jogo com o uso da ferramenta VAR, e todo jogo ele é ouvido. Então, pegar esse corte, analisar de fato se houve uma ofensa, se houve, penalizar o árbitro, se não houve, aí sim ter uma medida administrativa em relação à equipe do São Paulo e à equipe do Santos nesse caso. Agora, uma atenção, este árbitro, João Vitor Gobi, já apitou o 3º clássico consecutivo. Há uma exposição desnecessária por parte da gestão da Federação Paulista. Legal, Ana, obrigado. E você em casa tire a sua conclusão. Tá, os jogadores estão certos, estão errados, o que você pensa? Você acha que não vão punir o árbitro? Eu tenho quase certeza. Vai dar uma geladeira. Vão crucificar o árbitro em praça pública. Aliás,
Bom, de volta, lembrando que o Palmeiras terminou há pouco, perdeu para o Botafogo de Ribeirão 1-0, deixou escapar a possibilidade de classificação antecipada. Ontem o Guarani, do nosso Zenon, num jogo espetacular, uma loucura, venceu a Ponte no finalzinho por 1-0. Derby, né? Derby campineiro. Na nossa enquete, 67% responderam que sim, o título da Copa do Brasil, da Supercopa Rei, pode impactar positivamente para o Corinthians. Lelê, passou rapidinho, muito obrigado, volte sempre, a casa é sua. Quando é bom é assim, né? Flui e passa rápido. Só agradecer o convite, gente, sou fã de todos vocês aqui, então é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a audiência da Gazeta e o pessoal que veio também me acompanhando, que eu sei que tem um pessoalzinho aí que já me acompanha na rádio que está aí. E sempre que vocês precisarem, será um prazer estar aqui com vocês. Zenon. Boa noite. Obrigado, Osmar. Amo você, sempre um prazer recebê-lo aqui, você é nota 1000. Obrigado, agradeço aqui estar com essa equipe maravilhosa, de credibilidade, que é o mais importante. Por isso que está no ar, senão saia do ar. Alex, muito tempo, né? Valeu, Garrafa. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Paulo Sérgio. Valeu, Parabéns Fofinho. pelo título. Valeu, obrigado. Parabéns, Miller. E parabéns para você. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde com ela, Michele Janela. Obrigado a todo o nosso time de retaguarda aqui, tá certo? Valeu, tchau, tchau.